E aí, galera de Presidente Prudente e região, estamos começando mais um podcast Prudente, diretamente da capital. A capital do Oeste Paulista, Presidente Prudente, São Paulo. Galera, antes de começar a nossa entrevista de hoje, vamos fazer o nosso merchan, que é de lei, né? Vamos falar do nosso principal patrocinador, que é a loja Thiago Celulares. A loja Thiago Celulares, ela tem um diferencial que ela conserta o seu aparelho em 1 hora. Galera. Hoje em dia, quem não precisa do celular, né? E precisa de agilidade no conserto, né? Na manutenção. Imagina você chegar em uma loja e ter que esperar um dia, 2, 3. A loja Thiago Celulares conserta qualquer aparelho em 1 hora. Isso mesmo, galera. Não é fake news, não é lorota, é real. A loja Thiago Celulares conserta seu aparelho em 1 hora. Qualquer defeito, qualquer conserto. A loja Thiago Celulares fica no Box QB 04, no Shopping Vila Romana. Entrada pela Avenida Brasil, em frente ao Motomário, terceiro box à esquerda. Galera, é isso aí. Loja Thiago Celulares, a principal mantenedora e patrocinadora do podcast Prudente. É nós, estamos junto, procura a gente lá que você resolve o seu problema rápido e ligeiro. Beleza, galera? É nós. Galera, é o seguinte, hoje estamos com um convidado aqui. Confesso para você que eu nunca fiquei tão ansioso com um convidado como eu fiquei hoje. Tive a oportunidade de conhecer essa pessoa e conheço a família, conheço a índole, a prole. E cara, da hora, vocês provavelmente já foi divulgado, sabe quem é? Guilherme Piai. E aí, beleza, Tiagão? Firmeza? Filizola. Guilherme Piai Filizola? Minha avó Flora, rapaz, quase bate em mim todo almoço de domingo. Você tem que usar o Filizola, Guilherme. Então, quando sai alguma notícia no Imparcial ou em alguma mídia, num tal Filizola, meu telefone toca. Vó Flora. Então, agora eu tô fazendo questão de frisar, né, honrar minha vozinha, que eu tenho muito orgulho também do sobrenome Filizola. Mas, pra campanha política, eles pedem pra gente escolher o nome de guerra. Não, o nome de guerra é o nome de urna. E não pode ser muito longo. Sim. Então, como as pessoas já me conheciam como Piai, por causa dos eventos, dos pubs, aí eu decidi deixar o Piai, mas sofro retaliação da minha avó Flora. E uma coisa interessante também de se falar, uma pessoa perguntou e eu fiquei meio bugado. Eu falei, cara, eu acho que não. Eu acho que é comum perguntar isso pra ele. É o mesmo Filizola das balanças? Não tem nada a ver ou não tem nada a ver? Cara, minha avó uma vez me falou que parece que na Itália nós éramos parentes. O Filizola da balança tem um Z só. O nosso tem 2. Então, aqui no Brasil não é a mesma família. Mas parece que lá a gente era meio parente. Meu. Sim. Que bagulho louco. Gente, quando eu falei que ele ia ter esse bate-papo, a entrevista, uma parte de gente veio perguntar, pô, é o cara da balança. Eu falei, irmão, você tá moscando, cara da balança não, presta atenção. O pai desse cara é importantíssimo, a família Filizola é importantíssima. Eu não conheço a família da balança, não posso dizer nada, não. Eu tenho quase certeza que não é a mesma. Sim. É bom. Bom demais. Isso aí. Pelo menos tem um ponto de referência, né? Sim, sim. O que você me fala, Gui, vamos puxar pela sua trajetória primeiro. Depois a gente vai entrar um pouco na parte política também, trajetória política também. Tá. Mas vamos falar da sua trajetória, como foi sua infância, onde você cresceu, nasceu, sua família. Certo. Eu sou nascido e criado em Presidente Prudente. Amo essa cidade. Amo demais. Tive várias oportunidades de ir embora, mas decidi ficar. Com muito orgulho e não me arrependo em nenhum momento. Tive uma infância muito feliz. Eu gosto de política desde novinho. Desde muito novo. Tem várias histórias legais sobre isso. E com 3 aninhos, a minha avó Arlete conta, tem até um vídeo dela, que eu perguntava quem fez. Paterna ou materna? A minha avó Arlete Piai, materna. Uma grande escritora, professora. Amo minha avó. E eu perguntava quem fez, né? Então, quem fez a cadeira, quem fez a poltrona? Aí eu perguntei quem fez a Praça 9 de Julho. A gente passou lá de carro, ela explicou, ó, igual tinha o papai que cuida da família, que zela, que protege, a gente tem o prefeito que cuida da cidade. Ela falou que eu fiquei uns 3, 4 segundos quieto, virei pra ela e falei, Et, que a gente até hoje chama de Et, né? Arlete, Et. Et, eu vou ser perfeito. Então, eu acho que é um
um espírito público que tem de mim desde novinho. E aí com 11 anos eu fui deputado estadual Mirim, fui para São Paulo, passei um dia como deputado. Aí eu ficava entregando santinho do Agripino no calçadão, minha mãe ficava brava porque eu não fazia lição, eu ia almoçar no Sique Grill, que você conhece muito. Sim, trabalhei lá. É isso, muito bom. E aí eu terminava de almoçar e subia para entregar santinho e não fazia lição. Rapaz, Dona Alexandra esquentava meu bumbum. E então os meus amigos saíam fim de semana, eu ficava assistindo debate, eu lembro todas as músicas das campanhas para presidente. Então é algo que se a gente precisar falar aqui 20 horas, eu fico. Sabe, o meu olho brilha, eu gosto muito mesmo. E eu estudei a maior parte da minha vida no Ângulo, onde eu tive a Neuzinha como diretora, uma pessoa que eu admiro muito. Brigou comigo uma vez também. Guilherme, você tá fazendo bagunça, o que você vai ser da vida? Eu falei, Neuzinha... Você dava trabalho, Guilherme? Eu dava um pouco de trabalho. Rapaz, e meus irmãos não era fácil, não. Sorte que o Serjão é rígido. Vixe, chamava a gente na chince, só dele gritar eu já... Na verdade, só dele olhar, eu já entendia o posicionamento dele. Então, assim, a Neuzinha gosta muito de mim, ela sabe desse amor que eu tenho pela política. Já falei pra ela várias vezes quando era novinho, brincando que ia ser presidente do Brasil. Ela guarda isso até hoje. Então, eu tive uma infância muito, muito, muito feliz mesmo. Aí eu tive uma experiência muito legal, que mudou a minha vida mesmo. Que eu fiz 1 ano de colégio agrícola na Fundação Sunji Nishimura. O seu Sunji Nishimura é o criador da Jacta no Brasil. Um dos grandes empresários, referência. Ele veio do Japão, era muito pobre e deixou um império. Né? A Jacta é uma empresa respeitadíssima. E eu tive a honra... Implemento agrícola, Implementos agrícolas, exatamente. E eu tive a honra de conviver com ele, de aprender com ele, porque ele criou esse colégio agrícola que chamava Fundação Sunji Nishimura para preparar jovens para a vida. Até me arrepia porque muito. A gente trabalhava, né? O primeiro ano trabalhava das 5 da manhã até 1h da tarde. Depois nós almoçávamos. O primeiro ano fazia o café da manhã e o almoço. Nós lavávamos a cozinha. E depois nós estudávamos das 2 às 10 da noite. Era uma escola de regime militar. Nós saíamos uma vez a cada 60 dias. As pessoas que viviam ali comigo viraram meus irmãos. Onde que é isso, Guilherme? É em Pompeia. Pompeia? Hoje... Ali indo pra Marília. Exatamente. Hoje, com a morte do seu Sunji Nishimura, os filhos encerraram a escola. Uma pena. Ela não dava lucro. Ele realmente sustentava... Negócio filantrópico isso, mesmo. Exatamente. Para se formar jovens. E mudava a vida dos jovens e mudou a minha. Ô, Thiago, eu posso falar com propriedade, né? E eu era mais novo, eu era um pouco bagunceiro... Eu era mala, né? Eu não tinha muitos amigos, né? Os professores do Ângulo não iam muito com a minha cara, né? E quando eu fui pra lá, que eu achei que ia chegar lá rapaz, eu entrei no eixo. E quando eu voltei, os professores perguntavam, nossa, mas você passou uma temporada no céu? Juro por Deus. É que japonês é extremamente rígido, cara. Cara, muito rígido. Eu já trabalhei para japonês. Tem essa cultura no colégio agrícola do 3º ano, judiado primeiro, sabe? De pedir favor. Então, cara, eu lavava a roupa dos caras, fazia comida pros caras, abaixei a cabeça, aprendi a ter humildade. Irmão, pode pesquisar. A Fundação Sunji Nishimura foi um dos melhores colégios agrícolas do Brasil. Caramba. Quem terminava tinha estágio garantido no exterior. Tive aula de japonês. Quem colocou você lá, seu pai? Meu pai, cara. Meu pai colocou lá. Eu sempre gostei. Pra te dar uma base. Pra me dar uma base. Mas na verdade é muito Deus. Porque eu tava pesquisando colégios agrícolas. E meu pai queria mais que eu fosse pro de Castro. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. Meu pai queria mais que eu fosse pro de Castro. Eu olhei esse site da Fundação Sunji Nishimura. Cara, eu era louco por mangá, samurai. E aí eu vi que tinha aula de Kendo. Era uma cultura japonesa. Eu sou louco pra conhecer o Japão. Um dos meus grandes sonhos. Eu quero realizar. Ainda não, mas eu vou realizar esse ano, se Deus quiser. E eu falei, é pra esse lugar que eu vou. E cheguei lá. Trabalhei muito, estudei muito, trabalhei em roça, trabalhei carpino, trabalhei cozinhando, trabalhei limpando curral, E todo trabalho engrandece o homem, todo trabalho é digno. Sim. Estudei muito, fiz amigos e irmãos, comecei a valorizar muito minha família, aprendi a ter disciplina, ganhei humildade, voltei pra cá, comecei a tirar melhores notas no Ângulo, fiz amigos, sabe? Me tornei um cara mais humilde,
tô trabalhando nisso ainda, a gente sempre tem que evoluir. Sim. Mas esse colégio realmente transformou minha vida. Eu tenho muita saudade, me emociona até falar. E depois disso, vim pro ângulo. Eu quis fazer faculdade no Rio de Janeiro, comecei lá. Comecei a administração na PUC da Gávea. E aí voltei para Prudente para ser candidato a vereador com 18 anos. Que, cara, é uma coisa que... É um sonho meu. Um sonho que eu tenho muita convicção que um dia vai acontecer. Eu vou continuar trabalhando por isso. Hoje eu não vejo outro futuro para mim. É claro que eu tenho outras frentes de trabalho, mas eu quero muito estar um dia na política e prestar o meu serviço à comunidade. Então aí voltei para cá para ser candidato a vereador e terminei minha faculdade na Toledo em administração. Eu sou administrador de empresas. Essa é a mini trajetória do Guilherme. É interessante você falar tudo isso pelo seguinte. Presta atenção, gente. Presta atenção. Muitas pessoas perguntam-se, por que o cara, por exemplo, veio de família abastada, vamos dizer assim, e o cara se interessa por política, que é um negócio que só dá dor de cabeça, que muitas vezes a população está injuriada com política, está azeda, cabreira. Fala, qual que é a motivação? E, na verdade, é uma motivação de todos nós. Sim. O que você me fala disso, Guilherme? Olha... Porque, por exemplo, você não precisaria. Porque Sim. tem gente que entra na política por causa da grana. Lógico, Infelizmente, a maioria das pessoas que procuram vir para a política é para ganhar dinheiro, ter um cargo, ter estabilidade e mamar no dinheiro dos nossos impostos. Eu sempre falo que não existe dinheiro público, é o nosso dinheiro suado e trabalhado. E esse é o grande problema, é por isso que as pessoas não gostam de política. Não é pela política, é pela classe dos políticos que o Brasil tem hoje, que gera descredibilidade na população. A população olha o nível dos nossos políticos, como eles são sujos, baixos, mentirosos, interesseiros, ladrões, corruptos, politiqueiros mesmo, enraizados. Isso desanima toda a população. Por isso que quem é novo, não tem só eu de novo, tem novos políticos muito bons aí, alguns melhores do que eu, que tomam muita paulada de tabela. Ah, você tá vindo pra política, você também é bandido. As pessoas nos pesam pelas medidas de outros políticos. Nos taxam como se fôssemos políticos antigos. Sendo que eu e muitos outros novos candidatos nunca exercemos cargo público. Nunca tive nada da vida pública. Nunca ganhei nada em cima da prefeitura de Prudente. E nem tenho esse interesse. Por quê? Respondendo agora a sua pergunta, né? A minha motivação. Thiago, eu tenho a certeza absoluta que a gente não veio aqui nesse mundo. Eu respeito a fé de todo mundo, eu sou cristão. Deus não me enviou aqui, né, só para trabalhar e ganhar dinheiro. Trabalhar e ganhar dinheiro. Sabe? Acho que a gente veio para algo muito além disso. A gente não leva nada. Caixão não tem gaveta. Eu passei por coisas na minha vida que me mostraram que o dinheiro não compra felicidade, não compra saúde. Sabe? Um tio meu que eu amava muito, o tio Marco, muito, muito bem financeiramente, viu o filho dele, na frente dele, ele estava na chácara tomando tereré, o filho foi dar um passeio de helicóptero, o Marco Antônio, meu primo, o helicóptero bateu num fio de alta tensão, pegou fogo, ele morreu carbonizado na frente do meu tio. Não foi aqui em Prudente? Foi em Rio Verde, Mato Grosso do Sul. Fiquei sabendo. Em pouco tempo, meu tio pegou um câncer que se generalizou e morreu também. E ele falou pro meu pai, ele falou, Sérgio, eu dava tudo. Tudo. Eu ficava pelado agora na praça de Rio Verde para dar um último abraço no Marco Antônio. Trocava tudo que eu tenho, minhas fazendas, meus irmãos. Bicho, perdeu um filho, hein? E tanto é que logo depois, e meu pai falava, Marco, luta pelo câncer. Ele falou, eu quero rever o Marco Antônio. Então, meu tio mais bem sucedido na época, né? Muito empreendedor, muito ganhador de dinheiro, aprendi muito com ele, né? Não tinha estudo, mas era um cara muito visionário. E fora isso, o meu pai teve câncer, o meu pai foi entubado com 90% do pulmão, eu levei ele até a porta da UTI, nenhum médico acreditava na recuperação dele, foi uma das piores tomografias de Prudente. Ele é idoso, ele é obeso,
Então foi um milagre vivo. Então eu passei por situações na minha vida muito fortes emocionalmente, que me deixaram muito claro. A vida não é só bens materiais, a vida não é só trabalhar e ganhar dinheiro. O que nós vamos deixar? Qual é o nosso legado? Sim. Porque caixão não tem gaveta. Né? O Alexandre o Grande, um dos grandes conquistadores do mundo, fez questão de ser enterrado com as duas mãos fora do caixão, para mostrar que a gente não leva nada. E o que as pessoas vão falar quando a gente se for? Né? Elas vão falar o quanto de amor a gente deu, quantas vidas a gente transformou, quantas pessoas nós ajudamos. O legado, né? O nosso legado. E como você falou, para mim é difícil, porque eu deixo de lado minhas empresas, eu desfoco da minha família, desfoco do meu relacionamento agora com a minha noiva, me noivei, com a Andressa, que eu amo muito. Nas campanhas que eu participei, eu pus dinheiro do meu bolso, tá lá nas prestações de conta, isso é público. Eu tomo paulada de tudo quanto é lado, sou julgado, sou criticado. Eu sempre tive, assim, pegando um gancho, Sim. Sempre tive política como uma dor de cabeça tremenda pra cabeça do peão. Falei, eu nunca vou me... Assim, né? Hoje eu tô conhecendo esse lado e tá legal. Mas eu olhava assim e falava, rapaz, por que o cara vai pra esse lado só pra tomar pancada pra um lado e o povo lenhando o cara? Não é fácil. É pra poucos, cara, isso aí. Não é fácil. Você tem que ter muita inteligência emocional. As pessoas te julgam sem te conhecer. Falam coisas inimagináveis. Muitas pessoas falaram coisas terríveis de mim. Depois processei juridicamente, ganhei o processo. Né? Não quis o dinheiro pra mim, doei pra instituições. Teve um famoso que falava, Guilherme Piai, você é um arrogante, você não gosta de pobre, eu falo isso na sua cara, fiz um monte de vídeo. Eu não lembro disso, gente. Era o machão, na frente do juiz parecia uma mocinha, cara. Não, Vossa Excelência, disso. Sabe? Aí eu não quis dinheiro. Aí o juiz falou, Guilherme, você quer alguma coisa? Eu falei, não quero nada pra mim. O que der aqui de dano moral, eu quero que doe para alguma instituição. O juiz perguntou, posso destinar para o núcleo Terê? Eu falei, com certeza, pode destinar. Todos que falaram coisas indevidas, as pessoas acham que a política é uma terra sem lei. E, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Que nem um candidato que atacou meu sobrenome, sabe? Me chamou de Guilherme Piada. Eu valorizo muito meu nome. Minha avó fala, Guilherme, seu nome é sua vida, sua palavra é sua vida. Pra mim, doeu, porque é o sobrenome da minha família. Sim. Entrei juridicamente, ganhei tempo de direito. Não puxar pra esse lado, né? Exatamente. Cara? O cara tem pode... outras formas, né? O cara pode falar da minha incapacidade política, incapacidade administrativa, mas não... Afetar a família, bicho. Família, a pessoa, sabe? Por mais que eu discorde, às vezes, do atual prefeito, eu posso falar que eu não concordo com a maneira como ele está gerindo a prefeitura, como ele está conduzindo, eu faria diferente, eu acho isso uma incompetência, mas jamais falar da pessoa dele, da família dele. Ainda que fosse uma família meio, né? Mas não é, o bicho. Piai tem nome, Filizola, rapaz. Sim. Não é... Mas mesmo que fosse a pior família de Prudente. Não precisa entrar nesse mérito. Teve um candidato que atacou minha família na televisão, que quis me subjugar, e depois eu ganhei o direito de resposta, tomei o programa de TV dele nos últimos dias, agora tá na Polícia Federal. Ele teve 800 votos, eu tive mais de 10 mil votos. Então, graças a Deus, com o tempo, tudo vem à tona e tudo se é honrado. Né? Depois esse candidato ganhou uma secretaria na prefeitura por ter me atacado. Então essa é a velha política. Sabe? Fez um acordo, ataco o Piai, você me dá uma secretaria. Só que aí ele não tinha ensino superior, colocou a namorada que não entendia nada de turismo, não tinha preparo técnico, não tinha know-how, não era uma pessoa de mercado. É por isso que a nossa cidade e região afunda. Né? Politiqueiros antigos, sem meritocracia, sem capacidade de gestão, que ficam no toma lá da cá. Deputado que dá uma emenda para uma prefeitura e pede 20 cargos na prefeitura, que dá uma van, que dá para uma instituição e fica exigindo votos dessa instituição. Para mim, emenda nem existiria. O dinheiro ficava direto no município. Emenda é dinheiro do povo que sai do município, que vai para Brasília, que aí tem que ter um deputado com 20 assessores no congresso mais caro do mundo para trazer de volta para o município. Isso é uma ilusão. O dinheiro tinha que ficar direto no município. Muitos deputados roubam essas emendas. Vou te dar 100 mil, eu quero 20%. Então a gente tem que parar. Tem deputado aqui que tem cargo na região inteira. Tem um monte de gente que trabalha com ele porque ele fica usando isso como moeda de troca. É obrigação dele trabalhar.
sem fazer isso com os prefeitos. Prefeito, eu quero te ajudar, mas eu não quero nada em troca. Eu sou funcionário do povo. O povo, né? Quem paga o meu salário é o povo. E a população tá abrindo os olhos para isso. Você tocou num assunto que eu queria tocar e queria até se aprofundar nesse assunto, que esse assunto é um assunto interessante, galera. Ele citou que tem, por exemplo, o sonho de conhecer o Japão. Sim. E eu estudei bastante os países asiáticos, desde lá de trás, como que funciona a política, né? E eu achei muito interessante e um modelo a ser seguido. Você vai estudar Coreia do Sul, China não, mas vamos colocar aí Coreia do Sul e Japão. Vamos colocar os dois, que são exemplo, né? Sim. Lá na Ásia. Meu irmão, a política lá, ela funciona. Né? As instituições públicas, elas funcionam. E elas funcionam com eficácia, né? Funciona mesmo. Lá, para você ter ideia, a corrupção lá é tida como o pior dos crimes. E os políticos realmente são presos e são obrigados, às vezes, até a se retratar publicamente. Eu já vi casos, né? Aí, quando ele citou o Japão, eu lembrei... Pena de morte. Eu lembrei dessa questão de velha política e nova política. Era bom a gente, o PI dar um parecer sobre isso e explicar, porque os leigos e muita gente não sabe o que é isso. O que é esse negócio de velha política e nova política? São caras mais novos e pessoas mais velhas? Tem gente que chega a pensar isso. Não. Não tem nada a ver, né? Só dando um exemplo também, como você falou, meu irmão mais novo fez intercâmbio na Suécia. Lá os deputados, não existe um congresso, eles se reúnem em apartamentos alugados, os deputados não têm salário. A primeira ministra foi deposta porque ela comprou um Toblerone no cartão corporativo. Isso ficou conhecido como caso Toblerone, por um Toblerone. É um chocolate, né? Agora aqui no Brasil, os políticos sugam o povo, os políticos têm milhares de mordomias. É o congresso mais caro do mundo. Um deputado tem 20 assessores e a gente tem um médico para 30 pacientes em leitos de UTI. Esse vírus tem que acabar. Os políticos têm que servir o povo. Tem que ser exemplo. Tem que zelar do dinheiro do povo como se fosse deles. É dinheiro público, não é dinheiro nosso. E eles vão torrando e vão queimando. E nós temos inúmeros ladrões da velha política que, se fosse em outro país, nunca estariam livres, estariam presos. Querendo voltar para a política e ser presidente do Brasil, como Lula. Cito esse exemplo claramente, fiz um vídeo falando, hoje eu recebi uma ligação, parece que ele vai me representar juridicamente, vai me processar. Exatamente, não tem problema, meus valores não mudam. Esse dinheiro da corrupção roubado, ele custa muito caro. É o dinheiro que o pai vai no posto de saúde e não tem remédio para o filho. É o dinheiro que o filho vai procurar um leito de UTI para entubar o pai e não tem leito de UTI porque não tem dinheiro. É o dinheiro que a mãe quer uma creche especial para o filho dela que é autista, mas não tem condição de ter um professor só para esse filho dela porque não tem dinheiro. E roubaram-se bilhões e bilhões. E agora um ex-presidiário corrupto quer voltar para o poder, onde fica o nosso caráter, condenado, julgado, com delações premiadas do Palocci falando nitidamente que levou várias vezes de dinheiro em espécie para ele no apartamento dele. Só a Petrobras foram 900 bilhões de prejuízo. Quantos diretores devolveram milhões e milhões? De onde caiu esse dinheiro? Caiu do céu. Construíram 3 usinas hidrelétricas fora do Brasil, em países comunistas que matam as pessoas de fome. E as obras do Brasil todas atrasadas, paradas, nosso dinheiro sendo rasgado. Deram charuto em garantia. E agora ele quer voltar, esse cara que matou o povo pela corrupção. Quanto não fez falta esses bilhões de corrupção que foram recuperados através de ações, através da justiça, no Covid agora, no combate ao Covid? Como o povo, qual é a credibilidade do nosso país, da nossa economia fora daqui, se um cara desse volta para o poder? Nossa bolsa vai cair muito, os empresários vão embora do Brasil, vai acontecer que nem no Chile, na Cuba, na Venezuela, na Argentina. Procura a situação desses países. Mas, Gui, de uma forma que às vezes, que não tô te falando, o pessoal é meio leigo em política. Então, você falando tudo assim, às vezes pro leigo, ele não vai entender muito. De uma forma simples. Como que você explicaria o que é
É a velha política e a nova política. Tá, a velha política é o que representa esses politiqueiros que tentam de toda forma lesar a máquina pública através de corrupção, trocas de favores, cargos com rachadinha, pessoas que não visam o bem-estar da população, que estão ali somente pelo dinheiro, que não têm valores intrínsecos. São aqueles politicões em cima do muro, que querem agradar todo mundo, que não se posicionam, que quer, você é esquerda, eu sou esquerda, você é direita, eu sou direita, é o famoso centrão. É aquele cara que não tem valores. Tirar da reta. Exatamente, valores enraizados, intrínsecos, que não são negociáveis. Que pra mim era muito mais fácil, porque todo mundo fala, nossa, Guilherme, você é louco de se posicionar desse jeito. Você vai apanhar muito, as pessoas vão... Não tem problema, eu me posiciono porque é aquilo que eu acredito, é aquilo que meu olho brilha. As pessoas podem falar, mas eu não vou negociar os meus valores. Pra mim era muito mais fácil ser isentão, ser igual a todos os políticos aqui da região, que não se posicionam a favor de ninguém, que querem estar onde o lado vencedor tá, que ficam negociando sempre. Não, a nova política é diferente. A nova política é se posicionar, é querer vir para a política para ajudar as pessoas, para ajudar o trabalhador, para gerar emprego, para ter uma educação de qualidade. Eu vim para a política não pelo dinheiro, mas pelo legado que eu falei agora há pouco. E é respeitar aquilo que leva o Brasil para frente, que é família, valores cristãos. Mas aí vem a pergunta. Por exemplo, a nova política. Sim. Pô, isso aí é um paraíso que você está falando. Sim. Né? Porém, a realidade, uma das realidades a ser enfrentada é o próprio sistema. Como que é bater de frente com... Porque o sistema é assim, né? O sistema Como que é... por exemplo, o tal da nova política que você está falando são poucos. Poucos. Ou quase zero. É 1%. Como que é bater de frente com o sistema que vem de... por isso que as pessoas... décadas, sei lá, centenário, sei lá que bexiga é isso. O dia que o número de políticos honestos da nova política for maior do que o dos políticos desonestos da velha política, a gente muda. Muda o Congresso, muda o Senado, mudam-se as leis. Você acha que dá para mudar o sistema? Quando o número de deputados e senadores eleitos forem... o número de deputados e senadores eleitos honestos for maior do que o número de deputados e senadores eleitos da velha política. Que a gente consegue aprovar na Câmara e no Senado as reformas necessárias para o Brasil andar. Acabar com todas essas mordomias. Você acha que é possível isso aí, Guilherme? Se as pessoas aprenderem a votar assim, o maior poder que existe é o nosso voto. Você acha que tem alguma coisa relacionada, por exemplo, a tirar esse poder da população de estudar, por exemplo, o ensino fundamental, que é a base? Sim. Vamos deixar esse povo leigo em política, porque política não deveria ser ensinada nas escolas. Com né? certeza. O que acontece é o seguinte. Se nós focarmos nas eleições de deputados anteriores, vou perguntar para você. Quem que você votou para deputado na última eleição? Você lembra? Raramente, hein, bicho? Vamos falar. Agora, se eu perguntar a eleição de 2014, 10% lembra. Então, as pessoas não valorizam o voto. E agora é a hora delas decidirem o futuro do Brasil, dos nossos filhos, dos nossos netos. Não está em jogo uma simples eleição. Tem gente que não sabe a diferença de estadual para federal. Para federal, exatamente. Então, essa eleição ela é muito importante, é o futuro do nosso país, Thiago. E as pessoas não valorizam isso. Eu já vi muitas pessoas pegando no dia da eleição um santinho no chão para votar. Ela não estuda a proposta do candidato. É um negócio ruim, meu. Não estuda a proposta do candidato, os valores dele, da onde ele é, se ele é da região ou não, o que ele vai fazer, quais são os projetos dele. Índole, família. E aí ganha-se. Capivara do peão. Aí é um ciclo vicioso, porque o cara que tá na máquina tem um monte de cargo, pega dinheiro por fora, gasta um monte na campanha, compra voto, tem um monte de gente trabalhando para ele. Aí os novos que surgem, que não estão na máquina, que não tem esse dinheiro todo para gastar, que não tem cargos trabalhando para ele, que tem conta para pagar, que tem que gerar emprego, pagar impostos, que tá na iniciativa privada, como que concorre com esses caras se a população não abraçar esses candidatos novos? Por isso que esses corruptos sempre estão ganhando a eleição. O que está mudando isso? A mídia social. Uma coisa boa de você explicar também, Guilherme, é que nesse assunto, que a galera também tem vontade de saber, de ser esclarecido também.
Da onde que sai, por exemplo, essa dinheirama de campanha que esses caras arrumam, que você tá falando? Então, Tem muita gente que não sabe. Sim. Da onde que sai esse dinheiro? não, exatamente, ó. Porque é muito dinheiro, cara. É muito pra ser dinheiro. gastado em trem que às vezes nem ganha. E sabe, teve campanhas aqui para prefeito de Prudente, milionárias. E olha o salário do prefeito. Campanha para vereadores também caríssimas. E olha o salário do vereador. dinheiro, Aonde a conta tá fechando? As pessoas investem muito, sempre esperando alguém em troca. E a gente tem que acabar com isso. O dinheiro das campanhas sai, às vezes, muitas vezes, de doações ilícitas. Tratos políticos que falam. Doações ilícitas, composições, tem o fundo eleitoral, que esse é regularizado por lei, que são dinheiro dos nossos impostos, que são divididos entre os partidos pelo número de deputados federais que o partido tem, pelo tamanho dele. Tem diversas formas. O correto são através de doações lícitas, prestadas contas e através do fundo eleitoral. E muitos candidatos que ganham a eleição pegam dinheiro de um monte de gente, só saem candidato para capitalizar, ficam dobrando com um monte de deputado aí para pegar dinheiro para pessoa física, a gente tem isso aqui na nossa região, e para enriquecer. A profissão do cara é ser candidato. Qual é a profissão daquele cara? Candidato. Ele vem pra política, pega dinheiro e sai da política. Vem pra política, pega dinheiro e sai da política. E é isso que a gente tem que acabar. A gente tem que começar a prestar muita atenção no nosso voto. Por que a nossa região é a mais pobre do estado? Porque não tem deputado. Porque não tem representantes. Não tem força política. A riqueza da região é ligada à força política dela, Thiago. Se não tem quem lutar por nós aqui... O gasoduto que gera energia mais barata parou. Uma coisa que é interessante. O Pontal e Alta Paulista é as duas regiões mais pobres do... Mais pobres do estado. Alta Sorocabana nem tanto, por conta de Prudente. Sim. Mas Alta Paulista e Pontal, meu irmão... Mas tem as cidades mais pobres do estado de São Paulo. Exatamente, porque fica nessa velha política. Nós não temos deputado federal há muitos anos. Tanto é que é conhecido como o corredor da fome lá. Exatamente. Como chama lá? Acabei de falar, a Alta Paulista. Agora, todo mundo de Presidente Prudente região, prestem muito atenção. Nós sofremos muito aqui porque nós não temos deputado federal. Um deputado federal tem quase 20 milhões de emenda impositiva por ano. Isso é verba dele que ele pode trazer aqui para a região. Fora isso, networking, levar prefeitos e vereadores para falar com o secretário de Estado, ministros, lutar por um desenvolvimento regional, um projeto econômico, como desenvolver a região de Prudente e sair desses politiqueiros velho que só fica trazendo emendazinha e exigindo muita coisa em troca, que não fizeram nada pela região até hoje. Nós precisamos entender que um bairro de São Paulo tem mais eleitores do que os nossos 53 municípios. Então é uma eleição desleal. Enquanto não sair o voto distrital, é muito difícil ganhar para deputado aqui na nossa região, porque nós temos pouquíssimos eleitores. Aí ficam vindo os deputados de fora, os pescadores, só na época de eleição, roubam todos os nossos votos e nunca mais pisam aqui. Não sabem dos nossos problemas, a gente não consegue ter acesso a eles, não temos o telefone dele. O prefeito da região vai lá, fica pedindo esmola para esses caras. Vou dar um exemplo, a Joyce Hassman, a Peppa Pig. Teve quase 80 mil votos na região. Teve quase 80 mil votos na região, Tiagão. Elegeria um deputado federal nosso. Elegeria um deputado federal nosso. Aí passou a eleição, ela traiu o presidente, nunca pisou aqui, nunca mandou R$1 de verba, de emenda. Gente, minha filha gosta da Peppa Pig, mas não é essa Peppa Pig. Não é essa, exatamente. É outra. Nossa, minha sobrinha também, a filha do Vitinho, Deus. a TT ama, meu Deus. Mas só para as pessoas entenderem, nós temos que abrir o olho em votar em deputados da região. Alguém daqui que conhece os problemas, que gera emprego aqui, que tem coragem de mudar, que quer desenvolver a nossa região, que quer gerar emprego na nossa região, que quer sair desse ciclo de só presídio, pedágio e pobreza. E aí nós precisamos votar em quem é daqui. Parar de votar nessas pessoas de fora, porque já temos poucos eleitores. Muita gente não vai votar, vai viajar, tem voto branco, nulo, abstenção. Aí por isso que nós não temos deputado federal eleito. E nós tínhamos só 2 estaduais. Um virou prefeito, largou a região. E os 40 mil votos que ele teve na região, não tem palavra.
Se eu der a minha palavra que eu sou candidato a deputado e ganhar, eu jamais posso abandonar meu mandato, igual o Dória fez com a Prefeitura de São Paulo. A gente precisa de gente de palavra na política. Eu ia perguntar exatamente isso pra você. O que você acha do candidato que deixa um cargo pra disputar outro? Sede pelo poder, olho gordo, ganancioso, ego. Não existe isso. Vamos supor, sou candidato a deputado, decidi isso. Sou eleito, tenho milhares de votos na região. Como eu vou desonrar essas pessoas que acreditaram em mim e largar isso depois para vir para prefeito? Não existe. Poderia muito bem ter apoiado um candidato sério e continuado trabalhando pela região. E aí o que sobrou, o único deputado que sobrou, é pupilo do Dória, é PSDBista, diz amém para tudo. Votou a favor dos aumentos de impostos, em remédios, em alimentos. É a favor do fechamento do comércio, de quebrar as empresas, fome, desemprego, miséria. Olha onde a gente está parando. Nosso único representante da região é pupilo do pior governador, do político mais traidor e ganancioso da história, que não ganha mais nem para síndico de prédio. Já tá a maior pressão interna no PSDB para ele desistir da candidatura. Você acha que pelo potencial da nossa região ela merecia mais? Muito pelo mais. Potencial. Você acha que a nossa região, principalmente Prudente... Ai, muito mais. A gente tem potencial demais, mas falta pessoas que acreditam. Qual você acha que é o potencial de Prudente? Eu vou falar de Prudente. Sim. E região. Quando eu falo região, galera, eu tô falando região do Oeste Paulista, tá? Alta Sorocabana, Alta Paulista e Pontal. Sim. São as 3 regiões que englobam o Oeste Paulista. Não sei se a região noroeste pega, eu acho que não pega tanto. Sim. Mas são essas 3. O que você me fala do potencial da região? Você fala potencial de eleger deputados ou potencial econômico? Não, potencial os dois, econômico e político. Nós temos potencial. Se as pessoas votarem em deputados da região e pensarem muito bem quem elas vão decidir o futuro do nosso país, da nossa região e do nosso estado, pelo menos 3 deputados estaduais e 2 deputados federais. Mudaria drasticamente o cenário de Presidente Prudente. O que você acha que mudaria? Muitas coisas. Primeiro, representação e força política. Não, eu digo na economia, primeiramente. Na economia. O que mudaria na economia? Olha... Porque Prudente não tem condição de ter indústria por conta da logística. Alguns tipos de... Se for uma indústria relacionada ao agronegócio, sim. Usinas, indústrias de queijo, de leite, de geração de energia, porque a nossa região é muito forte no agronegócio. Foi conhecida como capital da agropecuária. Exatamente. Durante um bom tempo. Exatamente. A gente tem muita plantação... Capital do boi gordo, perdão. Do boi gordo. Temos muita plantação agora de soja aqui, de cana, de milho. A gente tem uma certa bacia leiteira que precisa ser mais valorizada. A gente tem vários assentamentos que produzem alimentos, entre outras grandes fazendas. Agora, se a indústria voltada para o agronegócio, a gente tem potencial sim. E as usinas aqui na região geram muitos empregos. Ele falou sobre leite, não sei se o Zé estava certo, eu questionei um pouco o Zé, porque eu produzi já leite, né? Lá no assentamento. Ele fala, o Zé é rainha, tá, gente? O segundo entrevistado do podcast Prudente. O Zé fala que os assentamentos, depois nós vai falar um pouco do Zé Rainha, hein, gente? Não sei se ele vai querer entrar nessa... Sangue do cordeiro. Até bufou. Tem poder. Uma coisa eu sei, o pai dele não gosta muito, né? Já trabalhei pros dois e o bagulho é louco. Já vi os dois lados da moeda. Como é que é a prole e o proletariado? Não. Rapaz, a prole é o Zé Rainha. Mansões, filho formado em medicina. Então, bom, rapaz, deixa quieto. Depois nós entramos nesse quesito aí. O Zé fala que o Pontal do Paranapanema é um dos maiores produtores de leite do estado de São Paulo. Eu falei para ele que isso não procede muito por causa dos grandes produtores de leite de confinamento. Eu falei para ele que um cara de confinamento praticamente supera todo o Pontal Você acha que dá para investir nessa parte de leiteira? O que acontece? Todos esses assentamentos e pequenos produtores, eles não ganham em escala em custo, porque eles produzem pouco. Se a gente tivesse uma indústria organizada, que desse suporte para esses produtores, para otimizar a produção deles, comprar em quantidade,
vender em quantidade, tudo isso gera esse poder de negociação. Pegar um produto primário, que o preço é baixo, tipo leite, e transformar num produto final, num queijo que é vendido em mercado. Você agrega valor ao produto. Pegar a verdura, o alface, e colocar direto na feira para o consumidor final. Tudo isso a gente vai gerando receita e renda. E tem muitos pequenos produtores na região que precisam de assistência, que precisam de suporte. Agora, eu acredito muito na indústria voltada ao agronegócio para a nossa região. Se nós tivéssemos todos esses deputados que eu estou te falando, a gente teria milhões de emenda para destinar, para poder dar esse suporte, milhões de emendas para melhorar a nossa infraestrutura regional, e nós teríamos representação política para trazer não só dinheiro, mas força política. Levar prefeito e vereador para falar com o secretário de Estado, para falar com o ministro, para resolver pendências que nós temos, reativação da nossa ferrovia para melhorar a nossa logística, que está parada e que nós... E é um problema logístico que agora, por conta da muito, distância. nós estamos longe do centro consumidor, longe dos portos. Se a gente tivesse uma ferrovia ativada, melhoraria muito, e a gente tem que bater nisso com o Tarcísio, e o Tarcísio vai ganhar para governador. É o melhor ministro da história do desenvolvimento da infraestrutura do Brasil. O Tarcísio é o melhor ministro da infraestrutura que já existiu no Brasil. A capacidade de gestão dele é absurda. O que ele está fazendo, todos esses leilões, todos esses vídeos que saem dele batendo martelo, todas essas concessões que ele está fazendo, vai chegar até o final do governo Bolsonaro, tranquilo, a 1 trilhão de investimentos da iniciativa privada. O Bolsonaro vai ficar conhecido como o presidente das ferrovias. São 79 concessões de linhas férreas que estavam paradas, virando sucata. E quando ele vir para governador, e ele vai ganhar, e se Deus quiser vai ser o melhor governador da história do estado de São Paulo, nós vamos bater muito firme para que ele nos ajude nesse quesito com a linha férrea de Presidente Prudente. Então isso vai nos ajudar muito também. Nós temos potencial de turismo, um turismo de simplicidade. Sim, balneário. Balneário. Nós temos Epitácio, o pôr do sol mais bonito do Brasil. Nós temos o próprio parque aquático, né? Exatamente. Nós temos resorts aqui na região muito bons, muito famosos. Sabe o turismo da simplicidade, da pessoa que quer sair da grande cidade, quer comer um queijo caipira, quer comer um doce de leite caipira. Nós temos potencial também para Presidente Prudente, principalmente, muito do nosso PIB vem da educação. Universidades fortíssimas que atraem muita gente de fora. O estudante gasta aqui, come aqui, aluga aqui, consome no comércio daqui. Entrando nesse gancho aí também. Prudente, vamos colocar 600 e poucas cidades, no índice IDH, está em 13º de qualidade de vida. Quando eu falo do potencial de Prudente, eu falo devido a isso. Por exemplo, Prudente tem poucos representantes e conseguiu extrair leite de rocha, vamos colocar. Sim. Conseguiu uma classificação no índice DH que não é comum para outras cidades do estado de São Paulo. Sim. Podia até melhorar-se essa classificação? A renda em Prudente ela é um pouco concentrada. Porque assim, você fala que a região é pobre, mas Prudente é uma cidade rica. Né? Olha... Segundo o índice IDH. Eu tenho visitado cidades mais novas que Prudente que estão dando banho na gente, como Londrina, Maringá. Três Lagoas. É absurdo. Nem compara a expansão de Três Lagoas o crescimento surreal. E o desenvolvimento econômico. Presidente Prudente e região tem muito potencial, precisa de projeto, precisa de novos políticos, precisa de um plano do que fazer. Não é só disputar a eleição por disputar. Precisa de incentivo. Nós precisamos de incentivo do governo do estado e do governo federal. Por todas essas dificuldades que nós estamos perto do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Nós estamos na divisa. Tem diferença de imposto. Nós não temos um público consumidor alto. Nós estamos longe dos portos. Então a gente tem que pegar qual é a nossa vocação financeira. Hoje o PIB de Prudente é muito de serviços e comércio. Serviços educacionais, como eu estava falando, e serviços médicos. Nós somos um polo médico regional. Das faculdades, né? Das faculdades e também consultórios e hospitais. As pessoas vêm da região toda para consultar em Prudente. Verdade. Aí vem aqui e gasta aqui. Mas quando a gente fala... estético, viu? A estética cresceu muito.
estética, oftalmo, cardiologistas. Nós temos grandes médicos que dão muito orgulho para Prudente. Sim. Então nós precisamos pensar agora num desenvolvimento regional. Olha o potencial que Prudente tem. Como nós vamos desenvolver a região? Com qual projeto? Qual é o planejamento? Tudo é gestão. Assim como na iniciativa privada e assim também na vida pública. E falta isso para os nossos políticos. Ô Gui, sabe uma coisa que também que eu vi? Eu morei em muito lugar, eu rodei, eu sou rodado, filho. Eu morei um bom tempo na Alta Paulista. Sim. Né? E puta, cara, eu trabalhava viajando, né? E fazia Alta Paulista praticamente inteira ali, a região de... eu falo Tupã-Tupi, que é um corredor da fome ali. É apelidado como corredor da fome. Eu via um certo abandono em uma região que é riquíssima em história. Cara, os historiadores contavam história lá pra mim que até Prudente surgiu por conta daquela região. Sim. Que foi os desbravadores, conheceu, bababá. Tem uma história muito rica. Só que eu via um certo abandono. E o que eu percebi estudando e morando em outros grandes centros, outras regiões? Que é como se fosse o fim da linha do negócio. Entendeu? Até o trem era o fim da linha lá, né? E aí, foda-se. É aqui, no fim, é o velho oeste, esse trem, larga esse trem pra lá. Você acha que como deputado, assim, consegue mudar a realidade daquela... Porque eu peguei um certo carinho por aquela região, sabia? Olha, claro que uma andorinha sozinha não faz verão. Só que um deputado arrojado, proativo, que zele pelo dinheiro público, que trabalhe realmente pelas prefeituras, que tenha um especialista em projetos para ajudar os prefeitos a buscarem verba. Tem muita verba no governo federal, tem muita verba no governo estadual, mas muitas vezes as prefeituras não têm pessoas capacitadas para fazer esses projetos e para buscar esses recursos. Que coloque gestão, que ajude os prefeitos, os vereadores da região, que destine as emendas deles 100% para a nossa região, que busque compensação pela nossa pobreza, pelos presídios que a gente tem aqui, pelos pedágios que a gente tem aqui. Parece que a gente está em cárcere privado, a gente não tem liberdade, a gente anda 20 quilômetros, tem que pagar pedágio caríssimo. Tudo isso atrapalha o nosso desenvolvimento econômico. Então a gente tem que buscar incentivos para que indústrias venham para cá. E outra, fica difícil o frete, fica difícil... Tudo, mão de obra qualificada, exatamente. E qual é o salário do comércio, qual é o salário da indústria? O salário base do comércio é muito mais baixo que o salário da indústria. A indústria geraria emprego e fonte de renda e poder de consumo. A nossa região ia ter um poder de consumo absurdo, as pessoas iam comprar aqui e gastar aqui. Para você ter ideia, tem cidade pequena que é sustentada que eu falo assim, a questão de emprego. Sim. Por uma indústria. Exatamente. A pequena indústria é o que sustenta as famílias da cidade. Se não tivesse, essas pessoas teriam que migrar. Então, mas o que acontece? Parece que o poder público atrapalha quem quer trabalhar. Ao invés, não é que é neutro. Além de não ajudar, atrapalha quem quer gerar emprego. Burocracia. Dificuldade para alvará, dificuldade para aprovar um projeto de uma obra, dificuldade para aprovar um loteamento, uma incorporação imobiliária. O poder público tem que ser um agente facilitador. Não precisar... aquela lei que o Bolsonaro aprovou para pequenos empreendedores, não precisar de alvará, a gente tinha que ter isso válido já há muito tempo. Incentiva e desburocratiza tudo, né? Exatamente. Pega no colo quem quer gerar emprego, vai visita as empresas, as indústrias e fala o que você precisa para ir para minha região. Faz um censo econômico, vê o que está faltando aqui. Às vezes tem empresa daqui comprando matéria-prima de fora. Ó, vem aqui. Carece, né? Vem aqui que você vai ter, vai para essa empresa e fala, vem aqui para Prudente que você vai ter um consumidor garantido, você vai ter quem compra a sua mercadoria de forma garantida. Mas cadê esse estudo econômico? Cadê esse censo econômico? Cadê planejamento? Cadê gestão? Não tem. Se nós tivéssemos isso, nossa região estaria muito diferente. Você deu uma opção boa, que é a opção do laticínio, né? Exatamente. Não só isso. Frigorífico. Exatamente. Se é a capital do boi gordo, vamos investir no frigoríficos aqui geram muito emprego, usinas geram muito emprego. Então, quer dizer, a indústria do agronegócio pode sim gerar muito emprego. Agora o gasoduto está chegando, isso gera energia mais barata. Nós precisamos incentivar o turismo aqui, existe sim. O Gordon fez história aqui em Prudente, né? Opa!
Com certeza. Quantos empregos o Vitapele gera? Quantos empregos o Bom Marte gera? Muitos empregos. Quantos empregos a Altalé? Muitos empregos. E é voltada ao agro, né? É voltada ao agronegócio. Indústria voltada ao agronegócio. Então nós temos potencial. É fudido, hein, meu? Pensa numa empresa grande. Ô, louco. Gigante, profissionais. Considerada uma das melhores usinas do Brasil. Com certeza. São empresas que nos dão orgulho. Sim. Que nos dão Eu orgulho. digo até na ética, na visão, né? Toda empresa tem uma visão. Exatamente. Sabe onde quer chegar e sabe o que está fazendo. E respeito principalmente pelo funcionário, né? Pelo empregado. Perfeito. Eu falo porque eu conheci pessoas que trabalharam lá e falaram, Thiago, você é louco, melhor empresa do mundo. Não, é fenomenal. E ele contava tal, as histórias, eu falava, pô, que legal, meu, uma empresa ser assim, né? É fenomenal. As indústrias que estão aqui são guerreiras demais. Sim. Porque não tem incentivo. O ISS de Prudente aqui é 5%, que é o imposto sobre serviço. Aí eu não estou falando de indústria, né? Estou falando do imposto sobre serviço agora. O ISS de Prudente é 5%. Os antigos políticos, eles colocavam a culpa, eu digo sempre a oposição, né? Que atacava, né? Falava assim que é problema de imposto. As indústrias não vinham porque o imposto é muito alto. Isso procede ou não, ou se você pegar o ICMS, que é geralmente o imposto que incide sobre as indústrias, o ICMS é o imposto estadual, é o mesmo no estado inteiro. Mas o municipal? O municipal, que é responsabilidade do município, é o ISS. O de Prudente é 5%, a alíquota vai de 2 a 5%, a nossa alíquota é a máxima. Nós temos cidades menores, com ISS menor, que estão levando as indústrias de Prudente. Mas isso a gente está falando agora... Mas isso é expressivo em grande escala? Acaba atrapalhando. Por exemplo, por isso que o Regina foi, por exemplo, Mato Grosso. Não, aí agora a gente está falando essas diferenças de algumas empresas que saem de Prudente e vão para outras cidades menores aqui do lado. É incentivo de PTU, de terreno, são coisas... Isenção, essas Exatamente, coisas. São coisas pequenas que os prefeitos têm alçado e conseguem fazer. Uhum. Agora, a Regina foi para o Mato Grosso do Sul por diferença do ICMS, que é o imposto estadual, que é o que eu falei, nós estamos na divisa do Paraná e do Mato Grosso do Sul, e essa diferença de imposto nos prejudica muito. Você vai olhar ali Bataguaçu e Presidente Epitácio, é nítida a diferença de como Bataguaçu está andando para frente e Epitácio está andando para trás. Sim. Muitas pessoas moram em Epitácio, mas trabalham em Bataguaçu. Cara, eu vejo isso aí no Mato Grosso do Sul. Um negócio desenvolvendo pra lá e pra cá. Por isso que a gente precisa, além dessas emendazinhas... E o paulista tem costume de falar que o Mato Grossense é atrasado. Por isso que a gente precisa de seriedade e de deputados que não sejam politiqueiros, que só ficam vivendo nessa trocazinha de moeda de emenda e pensar num desenvolvimento regional grande. Tem que ter visão, tem que sentar com o governador, tem que sentar com o presidente e falar, gente, nossa região está na ponta do estado, está longe dos portos, está longe do centro consumidor, é a capital dos presídios e dos pedágios, a gente está perto do Paraná, do Mato Grosso do Sul, tem diferença de imposto, nós precisamos de compensação. A gente precisa dar incentivo para os geradores de emprego irem para lá. Porque, cara, não tem nada melhor que o emprego, Tiagão. Você é doido. O emprego é o melhor programa social que existe. Pega um brother seu que às vezes está desempregado, você liga e fala, ô irmão, você quer ir 200 por mês e você ficar em casa moscando? Ou você quer um emprego? A pessoa quer trabalhar. Ela quer ir no mercado, não quer ficar ganhando cesta básica. Quer ir no mercado e quer escolher o que ela vai comprar com o dinheiro dela. O cara que é trabalhador, ele tem vergonha de ganhar cesta básica. Exato. Ele fica... Você pode ver que o cara pode estar passando fome, que ele... Puta, meu... Cara, e nós precisamos gerar emprego aqui. A nossa região, por ser a mais pobre do estado, tem um desemprego altíssimo. A molecada, os jovens daqui estão tudo indo embora. O cara tá na faculdade pensando pra onde ele vai quando ele formar. Os pais ficam tristes, perdem os filhos que estão aqui, que vão para outra cidade, sendo que a família podia ficar unida. Então... O que nós precisamos fazer para esses jovens ficarem aqui? Tem que dar oportunidade de emprego para eles. É possível fazer? É fácil? Não, falar é fácil. Agora é um trabalho árduo, longo, de planejamento, de gestão, de iniciativa, de proatividade, e é possível fazer. Só que tudo depende da população. O grande poder que é o voto está na mão da população. Quem ela vai escolher? É da região, conhece os nossos problemas, gera emprego aqui, tem coragem de peitar
tem coragem de propor grandes mudanças? Ou vai ser esse deputado da moda antiga? Que vai ganhar um mega de um salário, que vai ter um monte de assessor, auxílio paletó, auxílio moradia, motorista, que não zela pelo dinheiro do povo, que só fica trazendo emendazinho pedindo carga em troca, que fica falando como se fosse, nossa, eu sou o salvador da pátria porque eu trouxe uma emenda. Não fez mais sua obrigação, seu bunda mole. Fica quieto, é sua obrigação. Hoje o político faz marketing de tudo. Quando, na verdade, são funcionários do povo. Obrigação. Minha visão é... A pessoa tem que liderar pelo exemplo. Vou dar um exemplo do governador Romeu Zema. Falei do Tarcísio, que vou trabalhar 24 horas, vou dar o sangue pela eleição dele, porque eu sei que ele vai mudar o estado de São Paulo, vai livrar a gente dessa sarna, desse câncer que é o PSDB e que é o PT. O Tarcísio é o único capaz de fazer isso. E vou falar agora do Romeu Zema, do governador de Minas. Tinha um elevador específico para ele. Falou, desativa. Eu vou subir com os meus funcionários. Que nem aqui é a prefeitura de Prudente, tem um elevador pro prefeito. Cara, transforma esse elevador pro deficiente físico. Sobe a rampa com os funcionários, irmão. Você não é melhor que eles, não. O Romeu Zema não mora na moradia especial do governo. Ele já tem a casa dele. Ele não precisa de motorista, ele sabe dirigir. Então tá na hora das pessoas começarem a ter zelo pelo dinheiro público. A prefeitura daqui agora está sem caixa. Caixa super apertado. Cheio de cargo comissionado, cheio de secretaria sem necessidades, pessoas que não produzem, já tem vários efetivos ali com qualidade que poderiam estar exercendo esses cargos. Agora voltou às aulas da rede pública, são crianças comendo transporte, uniforme, água, energia. Estamos gastando 10 milhões para mandar lixo para Adamantina. Agora foi 8,6 milhões de subsídio do transporte público. Cara, se não tiver uma gestão inovadora, que zele pelo dinheiro do povo, que enxugue a máquina. Cara, é uma vergonha. A prefeitura, as prefeituras, vou citar de Venceslau, a prefeitura tem linhas de crédito subsidiada para energia fotovoltaica. Olha o sol de Prudente, meu irmão. É o futuro, hein, mano. Que sol, tem um sol para cada prudentino. Aqui. Eu amo esse calor e tamo junto. Eu não amo não, velho. Eu queria o balneário funcionando, eu vou falar uma palavrão aqui, mas não vou soltar. Eu quero funcionar, bicho. Pelo amor de Deus. Resolve aquilo lá, ô Guilherme. Então... Parque aquático. Nós temos terrenos de sobra, linha subsidiada, financia, põe energia fotovoltaica, daqui a pouco acaba a parcela do financiamento, para de pagar a conta de energia. A prefeitura gasta milhões de conta de energia. Cara, isso é rasgar dinheiro do povo. Rasgar dinheiro do povo. E a nossa cidade está parada por causa disso. Guilherme, sobre nova e velha política. Duas perguntas. Pode falar. Se você fosse... Se o Brasil mudasse hoje o cenário e começasse a funcionar esse negócio de nova política que você falou aqui. Sim. E que nem você falou em outros países. E você não tivesse salário, você continuaria na política? Cara, o que eu falo de... Não, porque eu falo salário assim, salário. Porque, querendo ou não, a política ela vai... cobrir seus custos, né? Sim. Mas eu digo salário mesmo, salários altíssimos que existem no Brasil. A minha motivação não é o salário. A minha motivação é trabalhar e fazer por quem precisa. Agora, presta atenção comigo. Um prefeito de Prudente, acho que o salário é 20 e poucos mil. E depois abatidos os impostos, acho que sobra líquido 20. Tô falando valores aproximados, eu não sei de verdade. Diz eles que são 14 ou 15, alguma coisa assim. Não, 14 é para secretário, parece. Vamos falar uma secretaria da... Já vou voltar pro prefeito, tá? Vamos falar secretaria da saúde. Eu tive um amigo que foi convidado para ser secretário de saúde, médico. Não vou citar nomes para zelar o amigo. O cara é um pig de um médico bem sucedido. O cara ganha 80 mil por mês. Você acha que ele vai deixar para ganhar 10 como secretário? Será que nós vamos ter pessoas realmente preparadas, técnicas e gestoras na política? Sabe? O que nem o salário de prefeito. Um empresário bem sucedido, um gestor, ganha muito mais de 20 mil por mês. Estou errado?
Irmão, você é empreendedor, um big do empreendedor, eu te admiro, sua história de vida é fantástica. Eu fico feliz da minha família fazer parte disso, tanto a PI quanto a Felizola. Me ajudou nos momentos difíceis da minha vida. Que bom, cara. Foi muito grato à família PI, muito mesmo. É isso aí, a gratidão. E a Felizola também, né? Que eu trabalhei com seu pai. Sim, a gratidão é tudo na vida. Nós temos que ser gratos. Sim, sou muito grato. E o problema não é o salário. O problema é tudo que é feito por fora. Se um prefeito de Prudente tem um salário de 20 mil, o que é perto de 1 bilhão de receita anual que a prefeitura tem? Se o cara trabalhar e produzir, ele se paga com o pé nas costas. Sim. Uma atitude dele que gere mais emprego, que atrai investimentos para a cidade, ele pagou o salário dele pro resto da vida. Como que se explica também, por exemplo, o cara de deputado ele deve ganhar o quê com os benefícios? Nossa... Uns 100 mil, 110 mil. Se você somar a verba de gabinete, se você somar os salários dos assessores, dá mais do que isso por mês. Como se explica o cara sair de um salário X, que é exponencialmente maior do que o salário Y, e voltar, por exemplo? Como se explica isso, cara? Sair, por exemplo, de deputado para prefeito. Ego, ganância. O prefeito... tem a caneta na mão. Eu perguntei várias vezes. O prefeito tem a caneta na mão, tem mais poder de decisão, é diferente. Por que o Ed tá apanhando para prefeito? Quando o cara ele é deputado, ele tem vários assessores, ele toma decisões compartilhadas, não importa o que aconteça, o salário dele tá na conta no 5º dia útil. Para prefeito é diferente. Ele entra ali com vários problemas enraizados que vêm de outras gestões. Pega uma prefeitura com 5 mil funcionários, com uma receita anual de 1 bilhão de reais. Se o cara não for muito preparado, não souber administrar, não for um gestor, ele tá ferrado. E é por isso que ele tem tomado pancada. É por isso que as obras continuam paradas, é por isso que a cidade está largada, escura, esburacada, que aconteceu com o transporte público. Irmão, para você realmente assumir um cargo de prefeito de uma cidade do porte de Prudente, você tem que estar muito preparado, estudado, tem que ter formação. Não tô falando aqui da pessoa do Ed, pelo amor de Deus. Eu queria até, na verdade, até esclarecer uma das coisas. A gente tem que ser justo, né? Sim. Ele, querendo ou não, ele pegou uma bucha na mão, né? Com certeza. Pegou um abacaxi. Sim. O Bugalho, quando pegou Por isso que eu falo, por exemplo, se eu fosse um deputado, eu sou sincero em dizer, eu não ia pegar uma bucha pra minha cabeça. Eu acho que talvez hoje ele se arrependa da decisão que ele tomou. Não posso falar porque a gente não tem essa afinidade. Eu encontrei... Você fala dentro dele. Eu acho que sim, eu encontrei ele ontem em São Paulo, ele estava no meu partido, ele chegou lá de surpresa, não foi convidado, mas chegou de surpresa, que é o PL, né? Meu partido, o Partido Liberal, que é o partido do presidente, do Tarcísio. Chegou lá, cumprimentei, tratei bem, tranquilo, né? A gente, como eu disse, eu tô falando aqui da forma de fazer política e não da pessoa Ed Thomas. Sim. Eu acredito que hoje ele se arrependeu dessa decisão. Ele tá tomando muita pancada, as pessoas estão sim descontentes, a cidade continua com problemas. A gente não viu grandes mudanças. São problemas meio graves, né? Nós vemos comércio fechando no centro, a gente vê a cidade esburacada, escura. Turismo, comércio, por exemplo. Quando eu falo comércio, eu falo camelódromo, por exemplo. Um problema. Obra do camelódromo parada, abrigo de animais parado. Várias obras. Prudente é um cemitério de obras, eu poderia citar 10 aqui, mas... Cidade da Criança. O parque aquático interditado, por não ter condições de receber as pessoas, tendo que mandar lixo para Adamantina. Pegou um abacaxi do transporte público de uma licitação muito mal feita pelo Bugalho. Então ele pegou alguns problemas crônicos. E agora o lixão de Prudente, que fizeram a festa de encerramento, veio milhões da CESP para encerrar. Tudo mentira. O lixão está em cima de 4 nascentes que dão origem ao rio Mandaguari. Ali? 4 nascentes que dão origem ao rio Mandaguari. É crime ambiental cometido todos os dias. O juiz já determinou o encerramento, tem multa sendo cobrada. Agora a CETESB multou também. Como que os caras lá atrás fez isso aí? Colocou do lado de um rio? Que não pode, né, meu? Irmão, colocou em cima de 4 nascentes que dão origem ao rio Mandaguari. Puta que pariu. Fizeram uma festa de encerramento. O antigo prefeito, que era promotor ambiental, participou disso. É complicado, irmão. O buraco é muito mais embaixo. A velha política enraizada em Prudente tem que ter uma ruptura
Busca. Senão a gente não vai ver Prudente prosperar, andar pra frente, desburocratizar, gerar emprego. As pessoas não vão ter mais orgulho de falar que moram em Prudente. Tá todo mundo indo embora daqui. Se você fosse um deputado Certo. e surgisse uma oportunidade que você tivesse grande chance de ganhar, por exemplo, para prefeito, você abandonaria o cargo para... Mas nem a pau, Juvenal. Grava aí, que eu quero que isso fique pra isso é uma eternidade. coisa cabulosa, né, meu? Mas nunca. Como eu disse, eu vou trair meu eleitor. Eu vou fugir com a minha palavra. Tudo que eu aumentei na vida é a palavra dele. É um exemplo, tá, gente? Tô falando mal de ninguém, não. Que eu não posso falar mal do Sim. povo, senão tô Então, fudido. assim, o Ed tá com muitos problemas. É desafiador agora esses últimos anos de gestão dele. Como eu disse, muitas empresas estão fechando. Quem pegou empréstimo na pandemia, porque o governo federal soltou muita verba, agora está tendo que pagar as parcelas. A arrecadação da prefeitura pode ser que caia. Os custos só vão aumentar com a volta das aulas da rede pública. Eu não vi enxugamento da máquina. Eu não estou vendo nada de diferente nesse quesito. É desafiador, meu irmão. É desafiador. Caramba, que aula, hein? Ó, estamos tendo uma aula com o Guilherme Piai aqui. Ah, quem me dera. Eu tenho muito que aprender. Você acha que o povo tem que saber dessas coisas, né? Com certeza. Área política? Por isso que o povo sofre por não saber. As pessoas têm que participar da política. A política é maravilhosa, ela transforma vidas. Esse desinteresse tá acabando com o nosso país. Porque aí, se o bem não... Se o cara de bem... Se Tem uma palavra que eles falam, né? Deserção. Quando o povo não vai votar, tem uma palavra... É abstenção. Abstenção. Puta, Thiago, deserção não tem nada a ver. Se o cara quer de... Diz que teve recorde de abstenção nessa última política. Só tem aumentado. E se o cara que é do bem não der a cara a tapa, sempre serão os mesmos candidatos. Sempre vai estar na mão da velha política. Por isso que não muda. Então as pessoas de bem têm que participar, têm que ir pra cima, têm que dar a cara a tapa. Agora nós temos um cenário para presidente que está muito claro. Nós temos o Moro que só fala mal do Bolsonaro e do Lula. Nós temos o Dória que é o maior traidor da história. Nós temos o Lula que é o maior ladrão da história. E nós temos o Bolsonaro. E o cara toma paulada pra caramba. Por quê? Você já se perguntou porque ele toma muita paulada? Eu sei porque ele toma. Porque ele tá batendo, ele tá enfrentando gigantes que dominaram no passado. Globo. Entendeu? Foda-se, eu falo. Eu sou um cara de opinião e não vou esconder o que eu penso. Tá certo. Globo, entendeu? Gente, falar mais uma vez, eu já falei em outras entrevistas. Quem assiste Globo tá trazendo mal pra dentro de casa. Exatamente. É novela que só tem putaria, nego traindo o outro. Quais são os valores que estão passando? Um dos motivos da... Sendo que na Record, por exemplo, passa novela bíblica no mesmo horário. Falando da Bíblia. Irmão... Eu não sou Qual contra a religião de ninguém. Porém, bicho... Mas por que todos os meios de comunicação batem nele? Porque ele não dá dinheiro pros caras. A mídia é comprada. Por que a mídia quer que o Lula volte? Tá com uma massa de manobra para isso acontecer. Porque mamavam milhões, bilhões. Uma coisa que eu achei estranha é que a Record apoiava bastante ele e de repente, do dia pra noite, a Record começou a bater no Bolsonaro. Né? E em casa eu falava, mas caramba, bicho, o que aconteceu? O que você acha que acontece? Que nem você falou, todas as mídias... lenhando ele. Hoje, sorte que nós temos a mídia social. Não bater nele diretamente, a Record, mas meio que... Hoje, sorte que nós temos a mídia social, que quebra tudo desmente, isso. Né? Ele fala 1 hora, pega os piores 15 segundos e coloca um cara como... ele, depois que foi aprovada a vacina pela Anvisa, o Brasil hoje é exemplo no mundo em vacinação. A maior distribuição de renda da história na pandemia foi feita pelo Brasil. Quantos empregos ele não salvou com a MP 936? Quantos bilhões ele não distribuiu para as prefeituras? Eduardo, você pegou o auxílio... O seu devia ser auxílio reclusão, vagabundo. Amigo meu. Sim. E você fala mal do Bolsonaro, bicho. Então não pegasse, meu. Auxílio emergencial, auxílio cultural. Quantas empresas ele não salvou os empregos porque ele pagava parte do salário para o funcionário ficar em casa, mandou milhões e milhões para os municípios. Irmão, teve muito município, inclusive de Prudente, que salvou o caixa no passado por causa de dinheiro enviado ao combate ao Covid. Aí os prefeitos e governadores roubaram todo esse dinheiro. Quantos secretários de Estado foram presos por corrupção com dinheiro do Covid? O de Prudente aqui não usou o dinheiro para o combate ao Covid, pagou conta, pagou salário, pagou... Nossa. E aí a culpa de não ter leito... Muita fraude.
Aí a culpa de... O cara manda bilhões e bilhões e a culpa de não ter eleito é do Bolsonaro. Que isso? E as mídias batem porque ele não dá dinheiro. Ele não compra. Porque ele tem a população ao lado dele. Ele tem as mídias sociais. Se não fosse isso, meu irmão, a gente estava perdido. E agora a eleição... Ele ganhou com a internet, né? E por que ele também apanha muito? Porque ele é contra a esquerda. Mas ele é só um ser humano. O presidente é só uma pessoa que representa todos os nossos valores. E a esquerda é contra tudo isso. A esquerda é contra o pai de família que perdeu o filho para as drogas. A esquerda é contra uma mãe que está com a vida no ventre dela. A esquerda é contra uma senhora que vai na missa escutar a Deus. Tem muita coisa envolvida contra os nossos valores. Então o Bolsonaro representa os nossos valores. E a esquerda é contra tudo isso. Então ele é o bode expiatório. Só que os nossos valores não podem ser negociáveis. São inegociáveis. Por isso que eu tô aqui deixando muitas coisas de lado, como eu já disse. Família, amigos, empresas, noiva. Dando minha cara a tapa, tomando pancada, porque eu vou dar o meu sangue. Muita gente falou, Piá, você está muito posicionado. Eu vou entrar no modo turbo, nitro, nós. Eu não vou assistir. Se posicionar assim. Eu não vou assistir sentado o nosso país e o nosso estado ser tomado novamente por bandidos e corruptos. Nosso estado pelo PSDB, um partido que está aí há 30 anos, que agora, representado pelo Dória, o maior traidor da história da política do Brasil, que fez tudo contra o povo durante a pandemia, e o Brasil tomado pelo Lula, o maior bandido e corrupto da história do Brasil. Eu vou trabalhar dia e noite pelo Bolsonaro e pelo Tarcísio. Cara, aula, essa é uma aula, gente. Presta atenção, aula. Eu ia falar sobre... Pegar um gancho desse negócio do Dória. Lá onde minha família mora, a gente sofreu muito com relação a algumas coisas relacionadas a imposições que, por exemplo, que o Dória... Né, por exemplo, vamos citar, por exemplo, o ITESP. A gente falou, eu e o Zé Rainha citou na entrevista do ITESP. Por que, não sei se você pode falar sobre isso, por que no Brasil inteiro é INCRA e só o estado de São Paulo é ITESP? E o ITESP é uma espécie de órgão que impõe as coisas e você tem que cumprir, senão você chega até a perder terra. Olha, o Thiago, você que entende um pouco de terra. Eu não conheço a fundo esse trabalho, essa diferença, na verdade, entre o INCRA e o ITESP. Não sei como é a conduta deles, né? Quando a gente não entende sobre o assunto, é melhor a gente ficar calado do que falar algo do que algo que a gente não sabe. Pelo que eu escuto, né? Agora não vou ser responsável pelo que eu vou falar aqui. O ITESP presta serviço e assessorias aos assentados, através de veterinário, através de agricultor. Não sei se a política deles é muito dura. Nunca tinha ouvido isso. O ITESP, assim, eu posso falar porque eu conheço bastante o ITESP. O ITESP, na verdade, é a instituição detentora, por exemplo, das terras. Certo. Ele detém as terras do estado de São Paulo. Por exemplo, o assentado, por exemplo, ele não é dono da terra. O ITESP é dono da terra. O ITESP faz uma espécie de representação dessa parte de terra. O certo era dar o título pro assentado. Não, eles... Você acha que não? Não, eu digo assim, não, sou a favor. Mas eu falo que é difícil. Não que eu falo o ITESP... Mas sabe por que eu acho? Sabe por que eu acho que é o correto? Porque se o cara não tem o dom para fazer aquilo produzir, ele vende para alguém que tem. Quantos empresários compram empresas mal geridas e faz essa empresa acontecer? Sim. Capacidade de gestão. E também... Então isso dá a liberdade para o cara poder comercializar ou não, e ele vai realmente se sentir dono, investir ali o tempo dele, a energia dele, o dinheiro dele. Eu acho que isso mudaria muito a realidade dos assentados da região. Então eu sou a favor, sim. Então, mas é isso que o ITESP alega. O ITESP não quer que essas terras voltem, por exemplo, para os grandes produtores. Eles querem manter a economia rural familiar. Certo. Entendeu? Então eles criam leis rígidas
para que o assentado, por exemplo, a Não maioria consiga comercializar a terra. Olha, eu acho que um grande fazendeiro não ia ficar comprando pequenos lotes. É difícil. 4, 5, 6, 7 alqueires. É difícil a gestão. Em lugares diferentes. É difícil o retorno financeiro disso. Eu acredito que poderia se impor alguma norma para que isso seja vendido. Quem é o comprador? Mas analise o perfil dele. Investidores poderiam comprar. Exatamente. Né? E fazer essa terra se tornar produtiva. Isso. Porque é uma grande improdutividade, foi uma questão que eu bati bastante com o Zé, de vários assentados, mano. Vários. Eu conheço assentamento inteiro. Eu tô falando que eu conheço conhecimento de causa. Que Sim. não produz nada. Bom, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque para mim a propriedade privada é sagrada. Não existe isso de entrar e tomar. Isso é roubo. Sim. Se a terra tá ali escriturada, registrada em cartório, isso é roubo, meu amigo. Não existe outra explicação para isso. Não vou falar da pessoa, Zé Rainha, mas eu não... contra a ideologia. Contra totalmente a ideologia. O que ele faz, o que ele incita. Existem algumas coisas sem explicações. Sou totalmente contrário ao movimento sem terra. Eu sou a favor da ação e reação, plantação e colheita. Quer comprar o seu pedaço de terra? Trabalha, ganha o seu dinheiro, vai e compra. Não toma de quem tem. Isso é um crime, isso é roubo. Mas você acha que deve existir o programa de reforma agrária? Cara... Não dessa forma, porque isso aí que a gente está falando não tem nada a ver com o programa de reforma agrária. Certo. Programa de reforma agrária é uma coisa, sem terra é outra coisa. Exatamente, Entendeu? Exatamente. Todo governo tem um programa. Sim. O Brasil tem um programa de reforma agrária porque aqui lá no passado teve muito problema, né? E aí eles tentam resolver com o programa de reforma agrária. Sim. Né? Por exemplo, tem fazendas que lá pro lado do Nordeste tem muito caso de cara que tem praticamente um pedaço do estado de terra e tudo grilado. Existe esse problema. Sim. Né? Grilado que a gente fala, lá o Zé fala... são fazendas que eram do estado, eram matas e foi desmatando e foi incorporando essas terras junto com... Sim. Né? Existe esse problema, né? Agora, invadir a propriedade de alguém que tem isso escriturado, registrado em cartório Sim. e tomar da pessoa... Não é o caso. Agora, tornar terras produtivas, gerar renda para famílias que precisam de forma honesta e séria, tranquilo. Eu falo assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Um dos exemplos, dos vários exemplos, né? Porque, por exemplo, lá no Nordeste, Norte e Nordeste, os próprios índios vai lá e vendem terra para os madeireiros. Sim. Entendeu? E são terras que, entre aspas, são do estado. Que eram matas, é a Amazônia, não sei o quê. Então, por exemplo, lá é um problema crônico e é um problema que existe desde a época de Dom Pedro. Vender terra que tem mata, vai lá e desmata. Entendeu? Só que lá é um caso mais complicado ainda. Por quê? Lá é a Amazônia. Como que você vai começar a meter o louco na Amazônia e os índios, né? São direito dos índios viver lá, mas não é direito do índio vender essas terras. E aí sim lá tem escrituras que, né? Sim. Não tem nada a ver, são documentos falsos e tal. É nesse sentido que eu falo que existe um problema. O governo Bolsonaro, eu tenho acompanhado que ele tem entregado vários títulos. Foi isso que eu falei pro Zé. E eu acho inclusive lá nessa área que eu tô falando pra você. Entendi. Já que tá todo mundo errado, vamos regulamentar e regularizar isso. Perfeito, aí sim. Aí beleza, agora pegar a terra de um fazendeiro que lutou, que a família lutou, que tá ali escriturada, registrada em cartório e tomar do cara. Sempre fui contra, sempre. Eu nunca entendi isso aí. Fui do Movimento Sem Terra. Gente, quero esclarecer uma coisa aqui. Eu não fui do Movimento Sem Terra. Minha mãe foi para aquele trem e eu era praticamente criança. Sim. Né? Adolescente. E aí eu fui atrás da minha mãe, como vocês já sabem da outra entrevista, para tentar resolver as coisas. E chegou lá, a minha vida ficou pior do que estava, né? Então muita gente fala, pô, o Thiago foi de sem terra. Eu não fui de sem terra. Eu fui atrás da minha família, entendeu? Não sabia nem o que estava acontecendo, não tinha nem maturidade para entender o que acontecia. Sim. Né? Por isso que eu conheço o Zé Rainha, por isso que o Zé Rainha veio aqui e tal. O Agripino foi corajoso, hein, meu amigo? Foi, ele contou a história, ele contou a versão dele. Né? Olha lá, tio Gripa lá, olha lá atrás. Eu fiz uma homenagem pro tio Gripa. Trombou no cara errado, hein? O negócio foi louco, hein? É isso aí.
Ele contou o episódio porque o pessoal queria saber a versão dele, né? Sim. Contou a versão dele, teve a oportunidade. Não. Aqui é um negócio, como fala? Democrático. Democrático. Exatamente. Entendeu? E cada um teve... Agora, só deixar alguma coisa clara, né? Eu tenho amigos que são petistas. Respeito. Não é porque eu tenho uma visão política diferente de alguém que eu sou melhor do que essa pessoa e que eu tenho que obrigar ela a enxergar com os meus olhos. Sim, sim. Eu tenho meu posicionamento, vou continuar tendo. Quem quiser me criticar, pode criticar. Quem quiser parar de me seguir, pode parar. E se a pessoa tem um posicionamento diferente do meu, cara, tá tudo bem. Isso é viver em uma democracia. Que nem o Bolsonaro apanha pra caramba dos meios de comunicação. Ele nunca falou em censurar. Já o Lula, antes de ganhar, já tá falando em censurar os meios de comunicação. Tá falando em revogar a reforma trabalhista, tá falando em pôr a mão na Petrobras novamente, tá falando em intervir no preço da carne, no livre mercado. Gente... Toma cuidado, né? Gente, vamos abrir o olho. Toma cuidado. Vamos olhar os exemplos práticos. Sim. O comunismo funciona só na utopia, no livro, na prática. Olhem os países comunistas, o que tá virando, o que tá acontecendo. Olha o Chile aqui perto, olha a Venezuela. Quantos venezuelanos estão vindo para cá trabalhar, passando fome, não tem o que comer, as pessoas morrendo. É comunismo só pro povo e é capitalismo pros chefes. Exatamente. E outra, se você vê o cenário da América do Sul, só o Brasil tá meio que sobrevivendo. E então, a gente cabe a nós. E nós vamos trabalhar e manter desse jeito. Essas pesquisas falsas, compradas, onde o líder não pode sair na rua e o segundo colocado é recebido em todos os lugares por multidões e ovacionado, é muito complicado a gente acreditar nisso. E se fôssemos acreditar em pesquisas, em 2018, o Suplicy era senador, o Bolsonaro não ganhava para presidente. Eu ia ter 2,5% para prefeito, que nem teve um candidato aí que soltou uma pesquisa falsa, que ele estava em primeiro, tomou um pau na urna, né? Ele falou que ele tinha 27%, teve 16%, eu tinha 2%, tive 11%. Então, você acha que os meios de comunicação dão uma burlada nesses números? Para meio que escolher um candidato? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Como eu falei, os meios de comunicação, que são movidos através de dinheiro, que o Bolsonaro não entra no jogo deles. Puta de uma sacanagem. Ficam batendo no presidente 24 horas, com notícias tendenciosas, maléficas, que não agregam em nada para o povo brasileiro. Poderiam trazer informações muito melhores. Manipulam também as pesquisas. Está se formando uma força e uma massa de manobra muito grande pro Lula voltar. Mas nós, cidadãos de bem, cristãos, trabalhadores, conservadores, que conseguem enxergar isso, a gente não vai deixar. Ele vai perder na urna. Agora é hora. Ele fica arrumando desculpa. Ai, não deixaram eu competir porque eu estava preso. Eu quero é que venha candidato mesmo, porque vai tomar um pau na urna, meu amigo. Ele e o Haddad. Já pode se preparar. Lula e Haddad, vocês vão perder a eleição. É porque nas pesquisas ele tá à frente, né? Só que são pesquisas de meios de comunicações que nem a gente tá falando. Que não tem credibilidade nenhuma. Não, nas pesquisas o Lula tá na frente. Pesquisa um pai de família, pô. Nas pesquisas, o Lula está à frente no Brasil e o Haddad está à frente no estado de São Paulo. Vamos ver quando abrir a urna. O Bolsonaro e o Tarcísio vão ganhar a eleição. Que Deus nos abençoe. Amém, meu amigo, amém. Guilherme, para a gente ir pro caminho do final, da finalização da entrevista, eu queria falar sobre 2 assuntos recentes que talvez você deva estar sabendo já. Um é o negócio do cara que invadiu a igreja lá. O que você acha disso aí? Cara? Fiz um vídeo sobre isso. Uma vergonha, uma atitude inaceitável, um crime. Nós temos que respeitar a todos. Eu sou cristão. Como que foi isso aí? Porque o Zum chegou e eu não consegui ver a notícia. Não, um vereador petista incitou uma invasão numa paróquia em Curitiba, Paraná, católica. Mas independente, poderia ter sido protestante, poderia ter sido evangélica. Exatamente. Nós temos que respeitar as pessoas. Como eu tô falando aqui, eu tenho amigo lulista e eu respeito o cara. E se eu tenho amigo kardecista, eu tenho amigo evangélico,
Nós somos seres humanos, todos nós somos filhos de Deus. E Ele nos ama e nos reconhece da mesma maneira. Não tem discriminação nenhuma. Nenhuma. Então, o ódio contra a igreja tem crescido. Isso é muito perigoso. Preocupante, né? Nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos nos acanhar. Ao contrário, temos que ter orgulho de ser cristãos. Eu me solidarizo com essa igreja de Curitiba. Eu me solidarizo também com todas as igrejas que tem. Chegou a acontecer alguma violência que tem, lá? Quase. O vereador foi preso, parece. Hoje eu vi uma notícia que ele foi preso. Tinha que ser mesmo. As autoridades têm que punir mesmo. Nós temos que respeitar o ser humano, independente de cor, raça, sexo e religião. Isso que é interessante, que eu tô falando pra você. Muitas vezes eles nos chamam de fascista, os de direita, nós. E, eu só vejo a atitude fascista dos caras. De impor opinião, de não querer ouvir. Se você impor a sua opinião, você é fascista. Só de você dar a sua opinião. O que é isso, cara? A inversão de... O Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, tem uma frase dele... Da Segunda Guerra? Tem uma frase dele sobre isso. Ele fala assim... Foi crucial os fascistas do futuro se chamarão de antifascistas. Os fascistas do futuro se chamarão de antifascistas. Quem mais recrimine e tem atitudes de ódio é a esquerda, não é a direita. Eles não aceitam opinião. Isso é exatamente... Debate, eles fogem de debate. Exatamente, isso é histórico. Chama eles pra um debate. Rapaz... Vaza na hora. Vaza. Porque na prática não funciona. Pergunta pra que lado as pessoas correram quando caiu o muro de Berlim. Você acha que foi pro lado comunista ou pro lado capitalista? Vários atletas, cara, vêm de país comunista e fica por aqui. Meu amigo. Nas Olimpíadas teve uma evasão tremenda. O comunismo matou muito mais... Rapaz, olha, até... Se tem um cara que não merecia ter vindo pra esse mundo, é o Hitler. Eu sou totalmente contra o nazismo. Mas o comunismo matou muito mais que o nazismo. O que você acha da fala do Monark? Nossa senhora, meu amigo. Se enrolou, né? Infeliz. Rapaz. Eu não sei o que ele tentou defender ali. Você acha que realmente, porque ele deu uma declaração que estava alterado pelo álcool, você acha que realmente é isso ou realmente ele pensa mais ou menos... Porque ele já vinha dando sinais, né? Em várias entrevistas de... Acho muito estranho. Ali é o trabalho do... Eu fumo maconha, eu gosto de beber e não sei o quê. E já vinha meio que... Acho muito estranho. Acho muito estranho o cara chegar chumbado pro trabalho. Não é uma atitude normal, concorda? Sim, com certeza. Então não sei se ele tá usando isso como desculpa. Não posso julgar. Não estava lá para averiguar isso. Mas o que eu posso falar... Né? Agora, o que eu posso falar... é que foi muito infeliz a maneira como ele falou, o jeito como ele falou. Depois ele pediu desculpa, nós somos seres humanos, nós erramos, somos suscetíveis a... Ele chegou a pedir desculpa? Fez um falou, me desculpa, falei do jeito errado, tava bêbado, não podia ter falado, me posicionei do jeito errado. Ele foi muito infeliz, né? Como o nazismo foi inaceitável, perseguiu crianças... Perseguiu pessoas somente por diferenças. E a mortandade que teve, cara. E a crueldade, a crueldade, os campos de concentração, né? Teve o diário da Anne Frank. Agora descobriram recentemente quem foi que contou aonde ela estava. Saiu um documentário sobre isso. De Schindler. Tremendo. Cara, então assim, isso não pode acontecer e a gente não pode falar como se isso fosse algo normal. Ainda mais um cara com a influência dele, com o alcance que o podcast dele tem. Sim. Defender uma bandeira dessa nos dias de hoje. É o que eu falo. Somos seres humanos, somos falhos. É o que eu falo também do presidente Bolsonaro. Nossa, Guilherme, Bolsonaro é perfeito para você? Jamais. Tem falhas, comete erros. Só que na balança... Para os números, gente. Na balança... Os resultados. O saldo é muito mais positivo do que negativo. E eu sou muito racional, eu sou administrador, sou empresário. Vamos para a prática. Quem é o único nome capaz de impedir que o comunismo e que o maior ladrão da história volte para a presidência do país? Fala outro nome. Não existe. Se você somar todas as segundas vias, não dá metade da porcentagem do Bolsonaro. Então nós temos que acordar e entender que a gente está decidindo agora... O Dória. Diz que o Dória vai sair para presidente. Quem votar no Dória, gente, já esquece minha amizade. Nossa, mas olha,
estão fazendo uma pressão pra ele não sair. Eu quero é que saia, porque vai ser a maior vergonha. Vai voltar pra privada, que é o lugar onde ele merece estar. Tinha que colocar esse cara no lugar dele. Não, mas ele vai ser colocado. Ele não ganha nem mais pra síndico de prédio. E o Rodrigo Garcia, vice do Dória, do PSDB, cria do Dória, também vai perder feio no estado de São Paulo. Não vai pro segundo turno. A eleição do estado, na minha opinião, posso estar errado, ela vai ser polarizada igual a eleição nacional. Vai ser esquerda contra direita. E de que lado nós estaremos? Eu já escolhi meu lado. Sim. Quem quiser vir comigo vai ser muito bem aceito. E quem não quiser vir, eu respeito da mesma maneira. Essa é a graça da democracia. Sim, com certeza. Gente, a gente já vai finalizar, mas calma aí. Antes ele vai falar de 3 coisas. Guilherme, top demais a entrevista. Entrevista não, bate-papo, podcast é bate-papo. Sim, muito obrigado. Hoje ele Eu tá que à agradeço. vontade, teve a oportunidade de... Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da trajetória de vida dele, trajetória política. Agora, para finalizar essa trajetória também, política e de vida, eu quero que ele fale sobre 3 coisas resumidamente. Família, Deus e trabalho. Qual que você quer falar primeiro? Família. Tudo que a gente tem, base, estrutura. A gente pode... Fala um pouco das... como que você não tem filhos, né? O pessoal sempre fala dos filhos aqui, esposa. Ele tá noivo, né? Tô noivo. Fala da sua noiva, da sua mãe e do seu pai. Tá, a minha noiva é a Andressa. É uma mulher também muito especial na minha vida. Nós nos escolhemos todos os dias. Não é fácil hoje relacionamento. Os valores estão se perdendo. A mídia social tem destruído também os relacionamentos. Mas nós nos amamos muito. Ela se formou em medicina. É guerreira, é trabalhadeira. Valoriza a família dela mais do que tudo no mundo. Uma pessoa extremamente simples, humilde. Trata todo mundo bem, com educação. A gente sai pra jantar. Ela trata o prefeito e o garçom da mesma maneira. Isso eu valorizo muito nela. Então é uma mulher que, claro, como eu estava falando, citei o exemplo do presidente que tem defeitos. Ela também tem, mas tem muito mais qualidades do que defeitos. E eu escolhi ela para passar o resto da minha vida ao lado dela. E estou muito feliz, muito orgulhoso disso. Legal. Não é uma decisão fácil, né? Dá um frio na barriga. Acho que é a mais difícil da vida da gente. É a mais difícil. E meu avô, Giuseppe Mário Filizola, Giuseppe Mário Leônidas Filizola, muito sábio, visionário, empreendedor, italiano, falava sempre pro meu pai. Giuseppe! O nome do meu irmão também, mais velho, Giuseppe Mário. A principal escolha de um homem é a mulher que ele vai se casar. Mais importante do que a profissão, do que a cidade que é onde ele vai morar. A mulher, ela leva o homem pra cima ou ela afunda o cara. Então, exatamente. Eu tenho a certeza que a Andressa vai ser uma parceira minha de vida. Não tem tempo ruim. Vamos comer espetinho, vamos, sabe? É 10, não reclama de nada, é uma mulher simples. Então eu tô muito feliz com a minha escolha. O chique hoje é ser simples, né? Sim. Ela é econômica, eu também, a gente preza muito. Quem cresce na vida é quem economiza. Então, tô muito feliz com a minha escolha, muito realizado, né? Então, amo muito a Andressa. O meu pai é o grande amor da minha vida, né? O Serjão Filizola. Serjão, abraço, Serjão. Admiro você demais. É o grande amor da minha vida, é cristão, extremamente espiritualizado, lutou muito por mim, sempre me levou pra igreja, pra acampamentos, me ensinou grandes valores, é companheiro, é um cara amoroso, que fala que ama, que beija no rosto. Então a gente tá junto. Depois que ele teve Covid e foi entubado, que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu tava lá na sala quando a gente recebeu a tomografia dele. Então eu dei a notícia pra ele. Eu pus o oxímetro no dedo do meu pai, ele tava saturando 55, irmão. Saturação normal é mais de 95. Abaixo de 90 já se indica UTI. Então, foi uma das piores tomografias do Hospital Nossa Senhora das Graças. Ele pediu pra eu cuidar da minha irmãzinha, sabe? Eu falei, pai, eu te amo, você é o amor da minha vida. Luta por mim, luta pelos meus irmãos e volta pra nós. Você vai vencer. E realmente foi um milagre que aconteceu na vida dele. Foi realmente milagroso. Os exames dele eram assustadores. O dedímero dele, que é um exame que mede o quadro inflamatório, deu mais do que a máquina media. Meu Deus.
Mais do que a máquina media. Um quadro totalmente... Totalmente. O médico, para entubar diverso. ele, ficou com medo de tirar o oxigênio, porque ele estava saturando muito baixo, poderia ter uma parada cardíaca. Idoso, obeso. Então, realmente, ele tem uma missão a completar, mas não era a hora dele. Ele falou para mim antes de ir pra UTI, ele falou, filho, chorando, a gente chorou, se abraçou. Ele falou, filho, ninguém morre de véspera, eu vou voltar para você e pros seus irmãos. Então, não era realmente a hora dele. E ele voltou para nós sem sequelas. E só por esse motivo eu agradeço a Deus todos os dias. Por esse, por muitos outros. Sérgio, Eu falo muito, hein, bicho? eu falo muito obrigado várias vezes ao dia. Eu repito meus mantras várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por tudo. Pela minha saúde, pela minha família, pela minha esposa, pelas minhas empresas, pelos meus clientes, pelo meu respirar, pelo meu fio de cabelo, pela minha unha do pé, pelo meu acordar. Então eu sou muito, muito, muito grato. Tudo aquilo que a gente sente, vibra e emana, a gente recebe em dobro. Materializa, né? Então é isso, paizão, meu orgulho, meu amor. E aí depois que ele teve Covid, eu comecei a trabalhar com ele, comecei a cuidar dos negócios, ele me deu total autonomia. Hoje ele tá super feliz, tá indo muito bem, graças a Deus. Legal. Né? Pus uma gestão nova, uma gestão mais... Inovador. Perfeito, com mais energia, com mais sangue no olho, no bom sentido. Né? Então ele está muito feliz e eu sou muito grato à autonomia, à confiança que ele tem em mim. Né? Confia demais, eu posso tomar a decisão que ele confia em mim. Minha mãe, uma mulher amorosa, deu todo o amor do mundo que eu precisava, Alexandra. Alexandra, abraço. Me ensinou Grande muito mulher. Também, trabalhando com ela e com a tia Sônia no Siquiril. Vou ser sempre grato a essas mulheres. Eu com 18 anos, minha tia Sônia me deu um livro caixa e falou, isso é um dos maiores legados que eu posso te deixar. Aprenda a economizar. Né? Ela sempre falou isso, cresce na vida quem economiza. É mais rico alguém que ganha 3 mil e gasta 2 e guarda 1.000 do que um médico que ganha 50 e gasta 50. Nós somos escravos dos nossos hábitos. Se você não tem o hábito de economizar, mesmo você ganhando mais, você sempre vai gastar aquilo que você ganha. Tudo. E você não vai crescer, não vai investir, não vai ter outras formas de rendimentos. Posso falar uma parada pra você? Pode falar. Eu nunca conheci mulheres tão fortes que nem a Alexandra e a Sônia. As duas são Eu olhava assim, arretadas. Essas mulheres têm espírito de homem. Não, elas são... De macho, alfa mesmo, Não. assim, ó. São arretadas, são exemplos. Empreendedoras e líderes natas. Exemplos de vida pra mim, honestas, né? Lá no passado. Honestas. Sim. Justas. Valorizam muito o nome. E também a tia Sônia me indicou o livro que eu sigo como uma bíblia hoje, que é A Lei do Triunfo, do Napoleon Hill. Então, assim, cara, gratidão pela minha família, pela minha noiva, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus tios. Eu sou completamente apaixonado por todos. Tenho problema com eles? Tenho. Mas são os que eu tenho, os únicos. Dou minha vida por eles. Escolheria de novo nascer do meu pai e da minha mãe e fazer parte dessa família. Aí, Deus e trabalho. Deus, sentido, essência, sem ele nada faz sentido nessa vida. Enviou seu único filho para dar a vida por nós. Nos ama demais, né? Em Gênesis, quando ele nos criou, foi uma criação tão perfeita que ele ficou por 7 dias nos admirando. Nos fez a imagem e semelhança dele. Nós fomos criados para estar sempre conectado com ele, recebendo tudo dele. O que é Deus, né? Deus é amor, é paz, é prosperidade, é gratidão, é benevolência, é humildade. Só que, infelizmente, nós vamos criando nuvens em cima de nós, negras, através desse mundo que nós viemos, que é o mundo carnal, dos 5 sentidos, do consciente, do subconsciente, que essas experiências vão nos distanciando de Deus, vão nos bloqueando do recebimento da luz dele. E aí nós começamos a ter depressão, medo, ódio, rancor, pobreza. Tudo isso nós que criamos. Porque ele nos deu a vida, a saúde, ele nos deu todas as ferramentas para que nós possamos estar sempre conectados com ele. E essas nuvens nos impedem de receber a luz de Deus. E quando a gente começa a quebrar essas nuvens através dos nossos pensamentos e começamos a vibrar realmente tudo isso que eu estou falando, gratidão, energia, amor,
numa frequência muito mais alta do que esses pensamentos negativos. Isso existe muito, né? Transferência de pensamento, de energia. Você tá pensando numa pessoa, ela te liga. Você tá falando em alguém, a pessoa chega. Você tá pensando em alguém, a pessoa te manda um WhatsApp. Você tá pensando numa música, a pessoa canta. Isso é transferência de pensamento. E de energia também. Às vezes você tá mal, encontra um cara enérgico, alto astral, alegre, ele te põe pra cima e ele te recarrega. Tem esse poder, né? E às vezes você tá bem, você encontra um cara pessimista que só reclama, que fala mal de tudo, que nunca nada tá bom, ele te suga, ele leva toda a sua energia. Verdade. Então quando a gente começa a ser grato só pelo acordar e a vibrar sempre coisas boas para Deus, para o universo, aí cada um que defina aquilo que acredita, a gente começa a receber tudo isso em dobro. Então hoje eu sou muito grato, sirvo na igreja, sou leitor da palavra, rezo diariamente. Qual igreja que você vai? Na Estela? Não, eu vou na Santa Terezinha, ali no Jardim Maracanã. No Maracanã? Tenho muito orgulho dessa paróquia. Ali perto da Coab, você fala? O Maracanã, sabe o Colégio JP? Depois que você passa o Mufato, ali na rotatória, sim. O Colégio JP é o bairro do lado direito, ali perto do posto do Lar dos Meninos. Sim. Certo? Santa Terezinha. Exatamente. Tenho muito orgulho dessa paróquia, de todos que servem, do padre Sandro Rogério. Legal. Também visito de vez em quando a São José com meu pai, que meu pai é da São José. Como eu disse, respeito todas as religiões, tá? Sim. Então, cara, Deus é como o vento. A gente não pode ver ele, mas a gente sente diariamente. Ele fala com a gente todos os dias através de uma música, de uma pessoa, de um conselho amigo, de um familiar. Ele é o nosso sentido. Sorriso de uma criança. Exatamente. Existem diversas formas. Nós não temos o discernimento para entender quando ele fala com a gente. Mas ele fala com a gente diariamente. Então, a minha vida é isso hoje. É resumido em gratidão. E eu quero em um dos meus mantras, eu repito 7 várias vezes todos os dias. E a palavra muito obrigado também eu repito várias vezes todos os dias. Um dos meus mantras é servir cada dia mais a Deus. Um dos 7 é servir cada dia mais a Deus. Trabalho, Guilherme. Trabalho engrandece o homem, nos ensina que tudo na vida exige foco, disciplina, sacrifício. Não existe colheita sem plantação. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. As pessoas têm que entender isso. Verdade. Eu acho que você planta morango, você colhe morango. Não tem como você plantar morango e colher abacaxi. Todo trabalho é engrandecedor. Acho que as pessoas têm que procurar aquilo que preenche elas. Não só trabalhar por dinheiro, porque como eu disse, caixão não tem gaveta, a gente não leva nada. Mas fazer algo aqui que ela realmente se sinta importante, valorizada, que seja algo compatível com a missão de vida dela. E traga prazer, né? Exatamente. E o trabalho sem prazer é complicado. O trabalho só ensina. Eu acho que se as nossas crianças e jovens entendessem o valor do trabalho, ele seria enxergado de forma totalmente diferente do que está sendo enxergado hoje. Eu trabalho desde novinho, assim como você. Você num trabalho muito mais pesado que o meu na roça, né? Eu era novinho, eu ia limpar a bandeja no Esquigril. A tia Sônia conta, minha mãe também, eu limpava todos. Elas falavam, vem almoçar, não vou almoçar com a equipe. Pegava 5, Tiagão saia pulando de alegria. Eu vendia perfumes na loja da minha mãe. E vendia muito. Tinha dia de eu vender mais de R$1.000. Caramba. Na Essencial, que ela teve no Prudent Shopping, Essencial, Perfumaria dos Cosméticos. Sempre ia pra fazenda com meu pai. Amava trabalhar com gado. Fiz curso de massagem pra fazer massagem nas minhas tias pra ganhar dinheiro. Desde novinho. Né? Sempre dei muito. Comecei a trabalhar novo. Montei meu primeiro negócio muito novo. Né? Hoje atuo no ramo de pub sertanejos, né, que são casas de entretenimento, mas muito mais focado hoje em construção civil, incorporação e loteamentos de baixo e de alto padrão, e também cuidando hoje das propriedades rurais do meu pai. Eu comecei com 31 anos, né, foi após o Covid que eu comecei a trabalhar com meu pai, e tenho muito orgulho de tudo que eu conquistei. Meu primeiro negócio com a tia Sônia foi 100% financiado pelo cartão BNDES. Peguei o dinheirinho que eu tinha juntado, juntei com esse financiamento, deu muito certo, quitei o financiamento rápido, me capitalizei, comprei uma área para fazer loteamento em Regente, e aí começou a minha vida empresarial. Sou muito, muito, muito grato por tudo aquilo que eu conquistei aos 31 anos. Sabe? Pelas amizades que eu tenho, pela família que eu tenho, pela votação que eu tive para prefeito.
sozinho não... Peraí, sozinho politicamente, não tinha nenhum político antigo comigo, né? Tinha eu, Deus e o povo, né? Sem coligações, uma chapa pura de vereador, gastando super pouco, com 12 candidatos, uma eleição diferente, antes era 3. Tive quase 10.500 votos na urna. E com uma ideia diferente dos outros políticos, né, meu? Os outros políticos é tudo a mesma coisa, você vê com uma ideia diferente. Né? Muito inovadora. Sim. Eu tive um grupo de ex-professores da Unicamp que deu assessoria para mim. Todas as propostas que eu fiz foram pautadas em estudos através desse grupo de professores. Os caras falavam, Guilherme, não, tem que pensar para frente. Eu vi vídeos seus em pontos cruciais da cidade, por exemplo. Sim. Defendendo o problema... Meu, eu já vi vídeo seu até no... Não sei se é Córrego do Viado aqui. O problema do Córrego do Viado. Sim, exatamente. Seu. Outros pontos, né? Tem que ser arrojado, tem que pensar grande, pequeno, dá o mesmo trabalho, gasta a mesma energia. Você fala assim, Gui, meu sonho é comprar um Fusca. Cara, você vai trabalhar um mês, você vai comprar. Não, Gui, meu sonho é comprar uma Ferrari, irmão. Aí você vai ter que dar o sangue. Na vida pública também. Sim. Eu pensei grande, só que tudo projetos realizáveis. E quanto mais a gente pensa nesse sentido arrojado, inovador e proativo na política, mais a gente vai trabalhar. Pode ser que a gente não alcance 100%, mas se alcançar 60%, 70%, 80% já tá bom demais. É muito melhor que zero, que é o que está sendo feito hoje. Sim. Então eu sou muito grato, como eu estava dizendo, pela minha saúde física, espiritual, pela minha família, pela votação que eu tive para prefeito, pelas minhas empresas, pelos meus sócios, que são pessoas maravilhosas, que confiam em mim, a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Sim. Aos meus funcionários, clientes, cara, olha, às vezes eu paro assim no carro de verdade, Thiago, e começo a pensar em tudo, eu começo a chorar sozinho de gratidão. Toco uma música, exatamente, começo a chorar de gratidão. Eu realmente sinto, eu vibro. E todos os meus sonhos eu também visualizo eles acontecendo, né? Eu tenho esse sonho de ser prefeito. Desde os 3 anos de idade eu falei para minha avó Arlete que ia ser prefeito, né? Eu espero que um dia aconteça. Vou continuar trabalhando com honestidade para que isso aconteça. Eu me visualizo como prefeito, eu me visualizo fazendo reuniões. Você chegou a sonhar com isso? Sonhar, que eu falo sonhar na cama mesmo. Sim, com certeza. Me visualizo subindo a rampa, me visualizo com o meu time de secretários. Legal. Porque... E quando isso acontecer, é para ser diferente mesmo. Não é para ser mais um. É para entrar para a história. Assim como meu tio avô Florivaldo entrou, foi um dos melhores prefeitos da história de Prudente. Interessante. Florivaldo Leal, irmão da minha avó Flora, foi assassinado. Estava limpando a prefeitura, uma gestão extremamente inovadora, tirando todos os corruptos. Colocou dinheiro dele para resolver problemas. Colocou dinheiro próprio. Perdeu a vida lutando pela cidade. As pessoas me falam que viam ele dentro do buraco, asfaltando, trabalhando, colocando a mão na massa. Ganhou da velha política na época, que era um fortíssimo candidato que estava lá na máquina, na reeleição. Ele é uma referência para você? Nossa, com certeza. Uma grande referência. Espero poder continuar o legado dele, ter essa honra. Se a população me der essa chance, eu vou honrar cada voto. Com muito trabalho, com muita honestidade. Jamais vou sujar o nome da minha família, que é tudo que eu tenho. Sim. Nunca vai acontecer isso. É para ser diferente, Tiagão. Eu te garanto que se um dia eu realizar esse sonho, e é um grande sonho, eu vou fazer muito diferente do que o que vem sendo feito em Presidente Prudente. Legal. Guilherme, obrigado por esse bate-papo, top demais. Eu que agradeço, meu amigo. Nossa, foi muito bom. Gente, uma grande aposta da política prudentina. Tá aí uma grande aposta. Uma ideia inovadora, pensamentos da nova política, como ele já disse aqui. Acho legal pensarem nessa possibilidade aí. Hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da vida do Guilherme Piai. Eu acho que eu vou deixar você fazer as considerações finais. Exatamente. Eu queria agradecer muito a você, Thiago. Parabéns pela sua iniciativa. Nós precisamos de pessoas assim na cidade. O seu podcast é realmente diferente, inovador. E traga mais prudentinos para cá para mostrar o negócio deles, o comércio deles, os valores. Eu acho que isso vai ajudar muito. Conte comigo pro que você precisar. Obrigado. Independente de política, esquece, né? Tem o Guilherme Piai cidadão aqui, tem o Guilherme Piai empreendedor aqui, o Guilherme Piai que ainda não é político, mas tem esse sonho. E eu tô muito grato
por essa oportunidade de falar um pouco mais da minha pessoa, para as pessoas me conhecerem mais. Às vezes a pessoa só me olha na campanha, não sabe que tem um Guilherme Piai aqui também, pessoa, ser humano, família por trás. E agradecer muito pela oportunidade, te parabenizar novamente. Desculpa se eu falei demais. Fui o mais sincero possível aqui. Deixei muito claro que eu acredito. E também deixei muito claro que eu respeito a todos, independente de cor, sexo, religião, ideologia política. Eu tenho meu posicionamento, vou continuar defendendo ele com coragem, mas respeito a todos, independente de tudo isso que eu falei aqui. Estou muito animado esse ano com a economia do Brasil, que vai voltar a reagir, com o fim da pandemia. Estou muito animado com as eleições. Eu acredito que a população está abrindo o olho, está enxergando a necessidade de votar de forma correta, de votar de quem é na região e de realmente defender aquilo que é bom para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado e para o nosso país. 2022 vai ser um ano maravilhoso. Que Deus abençoe a vida de todos, Amém. Inclusive a sua, Amém. Da nossa grande produtora que está aqui trabalhando, Verônica. Muito obrigado, Verônica, pela oportunidade. E é isso, meu irmão. Conta comigo. Legal. Vamos pra cima. Sempre. Obrigado, você. Gente, se você chegou até o final desse vídeo é porque você assistiu o vídeo inteiro ou você saiu pulando, você meteu aquele louco. Se tiver a oportunidade de conhecer essa grande fera da política prudentina, já falo mais uma vez, é uma grande aposta. Ele procurou ser o mais sincero possível aqui, né? Pensem nessa possibilidade, é o que ele falou, a gente tem que mudar os conceitos, né? Tem que quebrar alguns paradigmas que vêm, né, rolando de lá para cá. Então, pensa nessa possibilidade, eu tô pensando nessa possibilidade. E galera, é isso, nós estamos juntos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, ativar o sininho e comentar, beleza? É nós, estamos junto. Fechou?